eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Olá, eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver a oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 133. Desde já agradecendo a sua audiência, para a galera que vai estar acompanhando ao vivo nessa noite fria de segunda-feira, ou para você que vai estar maratonando depois do episódio durante essa semana. Hoje uma convidada muito especial. Antes de apresentá-la aqui, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e também, é claro, participar aí do nosso chat, mandar sua perguntinha e tudo mais, tá bom? Agradecer aqui a Arroba Marketing Digital, sempre junto com a gente. Se você precisa de uma empresa que vai fazer a criação do seu conteúdo, que vai fazer também o gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo, fazer a produção da sua marca, entre em contato com a Arroba, tá bom? Temos aqui o QR Code na tela, você vai ser direcionado para as plataformas e com certeza você vai ver aí o seu negócio bombar nas redes sociais. Falar do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br. Tem também aí o Instagram, @fernandãobebidas, onde você encontra sempre as novidades, tá? Lembrando também que o Fernandão faz entrega e tudo mais. Para você que tem o seu comércio, para você que vai fazer a sua festa, o seu evento, entre em contato com o Fernandão, QR Code por aqui também. A Montana Automóveis, tá a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo? Esse é o momento de você aí fazer aquele seu sonho. Quer comprar uma SUV, quer comprar você precisa de um utilitário, precisa de um carro para
para você trabalhar como aplicativo, a Montana tem sempre as melhores opções para você, tá? As melhores taxas e você vai encontrar veículos com até 2 anos de garantia. Show de bola, né? Clica no QR Code aí e já vai ser direcionado. Falar do Colégio Invictus, que tem aí juntamente com o Shark Tank School e também a galera do Legend Academy. Cara, é muito bacana. O seu filho vai ter aí uma educação de qualidade e, além disso, você vai ter também aquela educação financeira, aquele inglês de qualidade para você fazer um intercâmbio. É muito bacana, tá bom? Colégio Invictus, junto com a gente por aqui também. O Sanso Estúdio Automotivo, aquele lugar que deixa o seu carro cheiroso, lindo e sempre, né, muito bem tratado. Se você ainda não conhece o Sanso, é um dos mais premiados que existe. Você marca lá um dia para você fazer. Pode ser a vitrificação, limpeza ecológica, pode fazer também a lavagem completa do seu carro tem banco em couro, eles fazem o tratamento, PPF, cara, e o polimento também, tá? Tudo isso com qualidade absoluta que só o Sanso Estúdio tem. E para fechar essa parte, falar da T-Flow, que é a marca que veste os artistas, junto com a gente por aqui também no Ar com a Milton Trevisan. Pelo site você tem o cupom NOAR10 e te dá 10% de desconto para você aí fazer as suas compras nas lojas da T-Flow, tá? Principalmente pelo site, onde você vai ser aí, com certeza, muito bem recebido e uma loja completa com muita coisa bacana para todo mundo, beleza? T-Flow junto com a gente por aqui também. Bom, o nosso bate-papo de hoje é com alguém que entende muito, né, sobre a arte aí de ensinar, transformar as palavras, vamos dizer assim, em poder. Você sabe que hoje a educação, você precisa ter uma educação de qualidade, mas você falar bem, principalmente se você for passar num concurso, se você for fazer uma prova, se você quer entrar numa faculdade, a parte da redação, ela é sempre mais complicada e vale muitos pontos, né? E aí o que acontece? Esta mulher está ajudando muito a gente a poder alcançar os seus objetivos, seja através de notas, seja através de passar num concurso, seja através também da leitura dos livros que ela já escreveu e que ela também é colaboradora. Ela é professora, escritora, colaboradora de livros e tem ensinado muita gente através do seu curso de redação. Hoje com a gente por aqui, Graziele Fernandes, seja bem-vinda. Muito obrigada, Hamilton, agradeço o convite. Imensamente grata por estar aqui. Como eu digo, colhendo os frutos, né, do trabalho, de toda a dedicação, dos estudos. Faço o que eu amo, que é ensinar a redação. Eu falo que eu não ensino, eu aprendo mais do que eu ensino. Embora tenha trabalhar com adolescente é um problema, para mim é uma solução. Amo trabalhar com adolescente, é minha paixão, me dou muito bem com eles. Tenho um contato, assim, a gente cria vínculos para a vida e eu acho que isso é o mais importante, que é o papel de um professor, eu acho que é criar vínculos para uma, né? Sim. Eu tenho alunos que viraram meus amigos, que são meus amigos, que estão na faculdade, tem alunos que já estão quase se formando, a gente tem contato e é uma parceria muito grande, então eles entram de férias, vão me ver, então é uma coisa muito gostosa. Além da aprovação, que é uma coisa que a gente busca e a gente almeja, sonha junto, chora junto, comemora junto, tem a questão toda emocional, porque a gente tem que pensar também que tem aquela frase muito clichê. Aluno, ele só estuda. Não, ele estuda. Porque tem aqueles alunos que estudam de verdade. Exatamente. Aqueles alunos que realmente se dedicam. Então, a gente precisa não generalizar, porque a gente está vivendo um mundo hoje que é tudo muito generalizado. Sim, sim. Então, ninguém faz nada, ninguém estuda. Sim, temos aqueles que um pouquinho mais devagar, não quer muito, a gente puxa a orelha aqui, mas nós temos aqueles que são muito dedicados, que buscam, que querem algo, e até aqueles que a gente tem que puxar a orelha, eles dão orgulho pra gente. Lá no finalzinho, eles acabam fazendo aquilo que ninguém esperava, por exemplo. Eu tenho alunos que entraram no curso há anos, 2 anos atrás, sem saber o que queria da vida, e hoje tá super bem, feliz, então assim... para mim é muito gratificante, então eu estou aqui para um papo descontraído, falar um pouco sobre educação, parabenizá-los porque hoje é dia do estudante, dia dos advogados, que eu tenho bastante também amigos e colegas advogados, Lucimeire, que é uma amiga maravilhosa, José Bonifácio, que Deus me presenteou, porque eu falo que Deus nos presenteia com amigos, né, verdadeiros, e eu posso dizer que ela é uma amiga, uma advogada fantástica, e eu tenho ela comigo sempre, ela está sempre me apoiando, não em questões jurídicas, mas em questões de amizade. Que legal. Mas essa é a profissão dela, então assim, ela está comigo nas horas mais difíceis, e foi Deus que me apresentou a ela. Quando eu iniciei meu curso há 3 anos atrás, ela foi a pessoa que me estendeu a mão,
E eu estou lá até hoje, na sala que é dela, que pertence a ela. Então, ela é uma pessoa, assim, incrível, que sem ela eu não conseguiria estar onde eu estou hoje. Pô, que bacana, que bacana. E é isso aí, hoje é o dia do estudante. Então, para você, vamos saber se os alunos aqui da professora vai estar junto com a gente aqui hoje também, acompanhando, né? A gente sempre fala, né? Pode ser uma frase também, vamos dizer assim, clichê, mas que professor é muito mais do que uma profissão, é uma missão, né? Porque a gente sabe que o ensinar é uma coisa muito bonita e cada dia que passa, a gente fica meio preocupado com as coisas que a gente vê hoje em dia, principalmente com a qualidade do nosso ensino. Pelo menos eu fui criado numa cidade pequena, mas eu aprendi muita coisa e eu lembro que os professores falavam assim para mim, olha, curta esse momento que vocês estão tendo aqui, aprenda o máximo que vocês puderem, escola pública, né? Mas aqui vocês têm professores que realmente amam essa profissão, seja qual matéria que eles estejam aqui, qual for a disciplina, porque daqui a pouquinho, quando chegar no terceiro colegial, na época, né? Vocês depois vão sentir falta. E realmente isso aconteceu. Quando a gente tromba com o pessoal aí que estudou, a gente tem grupo aqui do terceirão, da faculdade, e realmente a gente percebe que é um tempo que passou rápido, né? Que a gente não aproveitou realmente aquilo que precisava. Sente falta de muita coisa que a gente deixou de aprender e que faz falta, realmente faz falta, e outras coisas mais, que hoje em dia a gente vê uma coisa muito corrida, né? A correria do dia a dia. E a gente vê a quantidade de profissões que hoje em dia não existem mais, estão sumindo, e a gente sabe que a missão do professor é uma das coisas mais incríveis que tem, tanto é que em outros países é uma das pessoas mais importantes, é uma das profissões mais importantes que tem, tanto é que é valorizada demais. Então, assim, eu sei que é meio clichê de falar isso, mas é óbvio que o professor tem que ser muito mais valorizado, seja numa sala de aula, seja num curso, igual é o seu caso, e o respeito que tem que ter, que hoje em dia a gente percebe também que muita gente não dá mais o devido valor e o respeito que o professor merece e precisa ter para ele poder continuar fazendo as coisas que ele faz. E essa é a minha primeira pergunta que eu queria te falar. No meio de tantas profissões, no meio de tanta coisa que você poderia ser na vida, igual você falou, eu pensei em ser uma advogada, a gente estava falando em off aqui. Por que você escolheu essa profissão de ser professor, essa missão? Olha como que é engraçado. Eu, na verdade, não tinha condições. Morava no sítio, morei no sítio até meus 20 anos, né? E sempre muito limitado, sempre escola pública também. Não fiz escola particular, não tive essa oportunidade. E sempre buscando, e na época eu não conseguia pagar, e eu não podia fazer a Unesp porque era integral. Sim. Então, aí o que mais se aproximava do direito, mas eu não queria advogar, eu queria ser promotora, que eu queria ser algo maior, né? Tem que ser esses sonhos maiores, a Graziele tem essas coisas. Mas fui fazer letras, que era o mais próximo ali, gostei da letras e fui lecionar como todo professor. Fiquei anos no estado, tá? Não é fácil, tem toda a questão da falta de respeito, Sim. da nossa educação, infelizmente, não são todos, não generalizando, mas tem escolas que a educação ela é precária, o nosso ensino ele está em uma defasagem gigantesca, agora me parece que está aprovando, né, para a questão da reprovação, que eu sou favorável, tem que reprovar. Eu sou totalmente contra não reprovar, passar aluno. Eu me sentia muito mal de ter que passar um aluno que não merecia ou ser obrigada a concordar com isso. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito na escola pública. A falta de respeito, a falta de infraestrutura, a falta de material, a falta de atenção mesmo, sabe? Porque, assim, vai virando meio que não todos, mas um comodismo. Sim. Aí eu não faço, eu também não preciso, e aí é uma corrente. Então, eu acredito que nós, professores, a gente precisava se unir pro melhor. E a gente muitas vezes não faz isso. É uma classe muito desunida. E, infelizmente, no Brasil, é uma classe que não recebe o que merece. Eu falo em questão de tudo, não é só financeiro. O financeiro ele faz parte da nossa vida, que a gente vive num país capitalista. Só que em questão de reconhecimento, em questão de respeito. E não é uma classe unida. É uma das classes mais desunidas que tem. Vamos fazer uma greve, vamos paralisação para isso, para melhorar.
um para, o restante não para. É. Aí você que não tem um contrato, você fala, poxa vida, vou parar, também não vou. Então, é uma coisa muito complicada, que existe, sim, nas escolas, como eu conheci pessoas incríveis na minha vida, né, que eu lecionei nesse tempo. Eu tenho amigos de escola pública, professores fantásticos, como eu tenho pessoas que não são fantásticas, que, né, também devem pensar o mesmo de mim. Só que eu costumo dizer que a gente não pode ficar pensando que as coisas vão cair do céu só reclamando. Ou, por exemplo, hoje na internet. Hoje é tão fácil você na internet fazer um comentário maldoso sobre algo, ou simplesmente soltar uma nota que você não gostou, mas tá. Você só vai fazer isso, porque nós brasileiros só fazemos isso. A gente só faz um textinho, um textão, e cadê o restante? A gente não se movimenta, a gente não briga pelos nossos direitos, a gente não vai atrás das nossas coisas, e aí depois só fica reclamando. Porque o governo não faz isso, porque o prefeito não faz isso. É só reclamando. Então, o brasileiro, infelizmente, a gente tem essa cultura de comodismo. Sim. E tudo para a última hora. Não, um mês antes do Enem, eu vou me matricular no curso da Grazi. Não faço milagre, tá, gente? Não estou nessa fase. Um mês antes não dá. Então, assim, existem... Eu falo que tem o meu curso que ele é de fevereiro até novembro, tem esse curso rápido, que é de agosto agora. Mas ainda nós vivemos em uma cultura onde a educação, ela precisa de uma prioridade maior. Ela precisa de um olhar diferente. E não é aquele olhar que o professor tem que ser psicólogo, igual a gente vê muito hoje nas escolas, né? Que o professor tem que fazer uma função que não é dele. O professor fazendo a sua função. O professor, ele pode ser amigo? Pode. Ele pode ser o melhor dentre o que ele quiser? O professor pode, como o aluno pode. Só que é uma corrente. É uma desmotivação, começa desde o professor, passa para o aluno, do aluno já é... Aí contamina o ambiente. É complicado. Então, o que eu costumo dizer... a gente tá bem todo dia, Milton? Não. Claro que não. É óbvio que não. Você tá motivado toda hora? Mentira. Mas você tem que ser resiliente. Então, se você ficar num ambiente que te coloca pra baixo, que te coloca lá no chão, você só vai... Tá ruim. Teu trabalho não rende, você não tá feliz, você não transparece felicidade. E a felicidade, eu costumo dizer que ela incomoda. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito durante esses anos lecionando. A gente tem que dar o nosso melhor, ser feliz e deixar os outros pensarem o que quiser. Porque cada um pensa o que é da gente. Mas todo mundo sabe. Eu sei a minha verdade. O que os outros pensam é problema deles. Exatamente. O que os outros acham é problema deles. E eu tento passar isso para os meus alunos. Vocês têm que fazer para vocês, mostrar para o pai de vocês. O que os outros falam, porque eu já vi muito professor falar para aluno, você não vai virar nada. Como que um professor vira para um aluno e fala, tudo bem, dá trabalho, o aluno ele dificulta, ele não quer fazer, mas você não pode olhar para uma pessoa e dizer que ela não vai ser nada. Porque talvez o seu ser nada, para ele, que o pouco que ele faça é ser muito. E eu mostro para meus alunos que não existe só medicina no mundo. Embora a minha filha faça medicina por vocação, porque não tem vô médico, pai médico, mãe não é médica, enfim... Ela faz porque ela ama. Hoje a gente sabe que a medicina ela tá muito na moda, né? Uma coisa assim, uma faculdade de muita responsabilidade, de muito estudo. E eu falo para meus alunos, não existe só medicina. É um leque de opções. É óbvio que tem muitos que têm vocação para isso e a gente trabalha para passar. Mas tem esse ano mesmo, tem muitos alunos que querem biomedicina, que querem farmácia, que querem jornalismo, que querem publicidade e propaganda. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque a gente vê que eles estão acordando. Porque não é só onde a manada vai que eu tenho que ir. Eu posso, e eu falo para eles, ser diferente incomoda, só que ser diferente é fantástico. Então, assim, eu sou a professora tatuada, a professora do piercing, a professora que se faz falar palavrões se precisar, que dá risada quando tem que dar, que brinca, que dá bronca quando tem que dar. Aí eu tenho um aluno, que é o Marcelo, que eu até vou falar o nome dele. Eu olho no olho dele e falo, Graziele, você parece o Pablo Marçal, você me deixa intimidado. Eu falo, gente, como que pode um negócio desse? Porque quando é pra pegar, eu pego no pé. Sim. E quando é pra ser descontraído, é descontraído. Então eu falo que a redação, por que ela me encanta? Porque a gente pode discutir sobre temas relevantes para a sociedade que os alunos talvez nunca imaginariam que isso existia. Esse dia a gente falou de racismo ambiental, todo mundo ficou na minha cara, mas o que é isso? Racismo ambiental. Então são coisas que a gente precisa começar a conversar e o aluno, ele não é só uma máquina de produção.
Porque hoje o ensino acredita nisso. É conteudista demais e aprende-se de menos. Então, os alunos têm que produzir. Não tem como. Nosso cérebro, ele foi feito para pausas, para descansos também. Não estou dizendo que não tem para ficar dormindo, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Mas é conteúdo demais e aprendizado de menos. Então, os alunos ficam lá. Grazi, eu perdi meu dia hoje. Tinha uma aluna em especial. Grazi, eu esqueci, perdi o horário. Eu falei, esquece o hoje. Agora, você tem que focar no amanhã. Porque se você voltar no hoje, vai acumular o de hoje, mais o de amanhã, e você não dá conta. Enquanto eles não aprenderem a parar com isso, tem um cronograma na vida, porque a nossa vida tem que ter um cronograma. Porque eu tenho 40 anos de idade, tem um cronograma, tá? Tem que seguir, porque senão eu esqueço, porque é muita coisa. Então, hoje é dia disso, de corrigir redação, hoje é dia de gravar um videozinho, senão eu me perco também. E tem dia que tá tudo bem. Se perdeu, não deu conta, bola pra frente. Só que eles têm, como a gente vive na era da digital, e eu sou favorável, tá? Sim. Não sou contra, acredito muito na internet, acho que a internet ela pode ser fantástica se você souber usar, só que é tudo muito imediato. Então, o resultado tem que ser para ontem, tem que ser para hoje. E a vida nossa não funciona assim. A nossa vida não funciona assim. Na maioria das vezes, 80% das coisas que a gente falou, eu vou fazer, a gente não faz, ou a gente não consegue realizar. Então, as pessoas precisam começar... Eu sou muito realista. Às vezes, os alunos têm até um choque. Porque se me perguntam algo, eu não fico aquela professora que fica... o mundo aí fora é cor-de-rosa. Iludindo. Você vai ser... Não, a coisa é difícil. É pesado mesmo, assim. Então, eu acredito muito nesse potencial de cada um tem um potencial diferente. Você... conversando com você no WhatsApp, vendo você na rádio, a sua voz muda, a entonação. Sim. Então, é aquilo que eu falo, cada um tem sua vocação, cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas diversidades. E a gente está vivendo numa sociedade hoje que impõe padrões, que se você não estiver dentro do padrão, você não é aceito. Tá fora, né? Você tá fora. E tá totalmente errado. Você tá fora do padrão, você é aceito se você fizer um bom trabalho. E a prova tá aí, a professora Grazi, que muita gente critica, que a professora Grazi tem um jeito diferente e que dá certo. E que vem dando certo. E minha filha foi minha cobaia. Em plena pandemia, foi minha cobaia. Nós duas em casa, eu online, ela também. E eu dei redação, a menina foi super bem, passou em várias faculdades, dava língua portuguesa também. Falei, bom, se eu conseguir com a minha filha tivesse um bom resultado, eu consigo que outros também tenham. E foi a partir daí que comecei a ter a coragem. Em 2022, em agosto, que eu lancei minha primeira turma com 3 alunos. Olhei. Com 3 alunos eu iniciei. Não é fácil? Não é. Só que a vida também não é para ser fácil. Tudo que vem fácil demais é fácil demais. E também não precisa ser tão difícil. Eu costumo dizer, por exemplo, tem um meio termo. Porque tudo que é muito difícil também a gente desiste. Porque se todo dia você tá... Nossa, eu sou infeliz. Porque eu tenho aluno assim, ó. Grazi, hoje eu tô cansado. Grazi, tô cansado. Falei, gente, se todo dia você tá cansado, então você falar mais uma vez, é a 10ª vez que você tá falando que tá cansado. Então vamos reformular a frase. Vamos fazer diferente. Porque tem dia que a gente tá cansado mesmo. Sim. E é natural também. Tá tudo bem? E as pessoas se culpam. Eu não posso... A minha filha é um exemplo. Minha filha, ela não se permite cansar. Ela não se permite perder um dia de aula. Ela não se permite tirar uma nota baixa. Tudo bem, eu concordo. Ela me enche de orgulho. Só que isso também é uma cobrança excessiva. Aí onde entra o quê? Remédio de ansiedade, porque não dá conta. É muita coisa, né? Eu preciso... E os meus alunos a mesma coisa. Eu preciso dar conta do cursinho, porque tem aluno que tá no cursinho. Eu tenho aluno que tá no ensino médio. Aí tem que dar conta das aulas extras à tarde. Tem que fazer meu curso. Aí tem inglês. Aí tem as outras coisas, que tem alunos que praticam esporte. Eu tenho alunos que fazem aquela prova do tambor. Então, assim, eu acho isso maravilhoso. E eles são jovens, eles têm esse gás. Mas eles não têm o limite. Eles precisam saber a hora de parar. Eles precisam saber. Aí eles vão falar, alguém vai falar, Grazi, não para. Realmente, eu vim com 220. Só que eu também tenho meu dia, meu domingo é sagrado. Sim. Meu sábado à tarde é sagrado, eu vou dormir. Então, eu vou descansar, eu desligo de tudo, porque eu preciso também Teu corpo não recarregar aguenta minhas também, energias. né? Só que, até você chegar nisso, demora.
Infelizmente. Eu falo muito, tá, gente? Todo mundo que já me conhece, eu falo demais. Sou professora de português, não tem como. Ó, você tá recebendo aqui uma verdadeira aula hoje com a professora Grazi, falando sobre não só as matérias, a gente nem entrou na pauta completa aqui ainda, mas tá muito bacana pra galera que tá assistindo a gente agora aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Pra você que mandou a sua perguntinha lá pra nossa caixinha do nosso Instagram, a gente já vai começar a falar aqui. E pra você que quiser mandar sua pergunta pelo chat, você tem que estar inscrito no canal. Rapidamente aí, em menos de um minuto, você já troca uma ideia com a gente, tá bom? Deixa eu falar aqui da Tricolor Informática, que é nossa parceira também. A Tricolor completou agora 20 anos, cara. São 2 décadas trabalhando com os melhores serviços e produtos para você. Para você que tá precisando aí de equipamentos de última geração, precisa daquele PC Gamer, precisa também daquela cadeira top. Você que precisa, o seu notebook já não tá dando mais certo, você precisa de um notebook bacana para você poder estudar também, procure a galera da Tricolor Informática. Tricolor _ Informática, loja em Rio Preto e loja também em Badiba City, tá? Lá você encontra os melhores produtos e principalmente na assistência também. Você tem a sua empresa, precisa de uma equipe para poder fazer assistência na sua empresa, a Tricolor faz. E tem sempre, é claro, aquele atendimento especial, tá bom? Tricolor Informática com a gente. A Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel, cara, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto e você vai encontrar ali na Major Leolerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias, tem também aquelas carnes fracionadas, é o kit mistura. Tem aquele kit mistura para a semana inteira e para você que está fazendo dieta, tem uma vida fitness, você encontra também aquele kit mistura light, tá bom? Assados no final de semana, tem sempre uma novidade para você e vamos dizer assim, um prato diferente na Casa de Carnes Roseiral. Falar aqui também, é claro, da Interessências, que é a loja mais perfumada da cidade. Tudo aquilo que você precisa, a Interessências tem para você. Aromatizadores, tem perfumes finos, tem matéria-prima para você criar o seu perfume e você pode ainda tirar um extra fazendo aí os seus cursos e vendendo, tá? Interessências.com.br, @Interessências, pra gente fechar essa parte aqui dos patrocinadores, falar da Imobiliária São José. Cara, imobiliárias é aquilo que você precisa, tá? Para você locar um lugar ou para você comprar, seja para sua empresa, seja a sua casa, o seu lar, nos melhores condomínios da cidade, você encontra a Imobiliária São José. E ó, corretores com a mais alta capacidade de poder atender você e ajudar você a realizar o seu sonho. Então, para você que não conhece ainda, Imobiliária São José, junto com a gente por aqui. Aproveitar e mandar um abraço para a galera que tá online aqui, ó. O Renato Húngaro tá aqui. Boa noite, galera. Arrasou, minha prof querida Grazi. Ele tá mandando aqui, aluno dela desde 2019. A Lígia também tá mandando um alô aqui. A melhor. A Naomi, acho que é Naomi, Minha né? filha, Naomi. Ela tá aqui, ó. Boa noite, você está linda, professora preferida. A Lígia tá mandando que você é maravilhosa. Quem mais aqui? A Luciana, maravilhosa. Ela tá mandando aqui que é a melhor professora. A Sophie também falando que você é maravilhosa. O Renato tá mandando. Ela sempre nos motiva e faz, né? Não só e faz com que a gente não desista, né, dos nossos sonhos. Eu sou bolsista 100% pelo ProUni, graças à nota dela da redação. Melhor professora de redação do Noroeste Paulista, o Márcio Paraíso, e a Ana Lívia falando também que a nossa querida Grazi é incrível. Ó, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para você participar com a gente, tá? Temos aqui perguntas, a Marcela mandou aqui no nossa caixinha. A gente está falando sobre a redação como uma ferramenta de expressão e posicionamento, né? Que é uma das coisas que a Grazi também fala. E a Marcela mandou aqui. Boa noite, pessoal. De que forma a redação pode ser usada como uma ferramenta para o aluno se posicionar de forma clara e consciente sobre os temas atuais? Olha, é o seguinte, a redação, a gente costuma dizer o seguinte, hoje no Enem, ele pede uma dissertação argumentativa, ou seja, o aluno tem que argumentar, ele tem que dar a opinião dele tem que aparecer ali. Só que a opinião dele por si só, ela não é válida sem ele ter um repertório sociocultural, sem ele ter uma fundamentação. Então, o aluno, ele precisa ler muitos livros? Precisaria. Sim. Se os nossos alunos lessem muitos livros. Porém, hoje a gente sabe que a realidade é bem difícil, então eles não leem. Então, a gente passa os repertórios socioculturais para esses alunos e a gente ensina o que é argumentar. Porque muitos alunos acham que é o quê? O que é dissertar? Dissertar é escrever. Você escreveu, para mim você está dissertando. Sim. Mas argumentar é o quê? É você dar a sua opinião, me convencer, me persuadir de que a sua opinião é verdadeira e comprovar que é verdadeira. Como que eu comprovo isso? Com dado estatístico, com uma frase filosófica, com um trecho de um filme pertinente ao tema. E o que é o mais interessante? Hoje, por exemplo, no Enem,
Até eu, às vezes, com alguns temas, eu fico indignado. Falo, caramba, eu não apostava isso, eu queria que fosse outra coisa mais relevante. Só que se a gente parar para pensar, no país totalmente desigual que a gente vive hoje, né? Os temas talvez não me afetam. Ele não está me afetando, não está afetando você diretamente, mas indiretamente ele está. Sempre. Sempre está. Então, enquanto as pessoas elas não colocarem isso na cabeça, que os temas, o que o Enem faz, ele está mostrando que o problema ele persiste no Brasil e nos afeta, mesmo que indiretamente, não vai para frente. E o aluno, quando ele sabe que realmente isso é um problema, eu costumo dizer para eles, além da gente saber que isso é um problema, a gente precisa fazer o quê? Agradar a banca que vai ler. Porque tem uma banca que corrige, esse ano é a Sebrasp. Há 2 anos atrás era a FGV. Então você tem que saber o que a banca espera de você. Então eu ensino para o meu aluno o que a banca espera dele. Porque não adianta você só falar, fala a sua opinião e... Não, a banca espera algo. Grazi, mas mudou as competências do Enem? Não, não mudou. São 5 competências que valem de 0 a 200 pontos cada, no total de 1.000. Sim. Só que a cada ano você tem que fazer o curso, porque uma coisa ou outra acaba modificando a quantidade de erros de língua portuguesa, a questão de proposta de intervenção. Então, toda essa microestrutura, se o aluno ele não domina, ele não argumenta. Ele solta as ideias. É igual uma exposição de ideias. Você fala assim pra mim, Grazi, eu gosto de preto. Tá, você expôs a tua ideia. Ótimo. Isso é argumentação? Não. Por que, Hamilton, você gosta de preto? Você tem que me falar o porquê. Tem que defender, não. Você tem que defender o porquê e me falar, não, eu acho que preto fica bonito em tal lugar, eu acho que preto fica... Então, você precisa ter esse poder de convencimento. E o aluno, querendo ou não, por mais que as pessoas falem, mas redação, tem todas... E os concursos públicos já estão pedindo redação, quase todos, inclusive. Sim. Por quê? Para ver realmente se o candidato está hábil a assumir aquela vaga. Por quê? Se ele não sabe escrever, como que ele vai saber se comunicar depois? Então, o aluno, talvez ele não lê nada, mas só de estar fazendo a redação, fazendo o rascunho, vendo os repertórios, ele já está fazendo algo. Então, o pouco que ele está fazendo ali, ele está produzindo. O pensamento crítico dele está começando e é muito legal quando a gente tem pessoas, por exemplo, que pensam totalmente diferentes. Porque eu sou daquela professora assim, política, religião e futebol se discute. Discute, sim. É óbvio que não vamos sair no soco, mas a gente pode discutir. Enquanto as pessoas ficarem achando que eu não posso dar minha opinião porque eu vou ser xingado, porque eu vou ser ofendida... os alunos vão continuar com a mentalidade pequena. E você tem todo o direito de falar aquilo que você está querendo falar. Tem todo o direito. E defender as suas posições. Embora o Enem ele deixa muito claro, você não pode ferir os direitos humanos. Sim, sim. E hoje a gente tem uma... Eu já vou ser cancelada talvez. O STF, eu não concordo com a maioria das coisas que eles disseram que né, politicamente incorreto, você não pode dizer, aquela cartilha toda. Eu concordo? Não. Porque não tem a etimologia, a origem das palavras, não tem um estudo mesmo em cima daquilo. Mas ok, não pode usar, a gente não usa. Quer dizer que eu falo para eles, gente, eu concordo? Não, porque eu falo a minha opinião, eu não concordo, mas não pode usar. Claro. E tá tudo bem, porque a gente tem que respeitar o que a banca pede, e a gente também não vai matar ninguém na redação, né? Sim. Embora eles falam, Grazi, esse tema aqui, né? Eu falei, tudo bem que vocês têm vontade, mas não pode. Então, essa questão de fazer com que o aluno pense, nem que for um pouquinho, fora do TikTok, fora daquele mundinho, sabe, dele, é maravilhoso. Porque por mais que a frase seja curta, por mais que o aluno ele seja tímido, e você fazer ele pensar um pouco fora do mundo que ele está inserido, é fantástico. Você leva ele para um lugar que ele talvez não queria. Você sabe que o primeiro dia de aula, na faculdade, tinha um professor, Marcelo, ele falou uma coisa que eu levo para minha vida e eu sempre falo isso para tudo. Duvide ao menos uma vez de tudo aquilo que te disseram que era verdade, né? Então, assim, para que você tenha o outro lado, para que você veja uma outra possibilidade, alguma coisa que não é só aquilo que o pessoal está tentando te empurrar, né? E ouvindo você falar agora, a gente percebe assim, quando o jovem ele aprende a escrever com clareza, né, a expressar melhor assim aquilo que ele quer, ele vai criando uma autonomia também para ele poder estar fazendo essa argumentação.
Agora, se ele não se expressa, se ele não entende, se ele não lê, se ele não sabe sobre aquele assunto, ele vai ficar sendo meio que excluído sempre. Então ele nunca vai dar a sua opinião, ele nunca vai falar alguma coisa, e quando chega numa prova e que ele tem que fazer uma redação, ele fala, como que eu vou colocar isso no papel, né? Eu sempre tive medo de falar alguma coisa, eu sempre tive medo de falar um posicionamento sobre A, sobre B, e aí ele para ali, e talvez seria o momento de ele realmente expor aquilo que ele já estava escrevendo bem, para ele poder ser um destaque nessa prova, principalmente em relação à redação. Eu tive um aluno semana passada que gabaritou uma redação de concurso público. A mãe dele me ligou, ele é de Brasília, eu dou aula online para ele. Ele entrou comigo com uma defasagem gigantesca, porque ele só sabia expor ideias e não argumentar. E ele gabaritou uma redação de concurso público. Isso, para mim, como para ele, é fantástico. Ele provavelmente será o primeiro colocado, porque a redação, ela te coloca, ela te tira, tá? Dentro de um vestibular, dentro de um concurso, ela te coloca lá dentro, ela te tira. Então, você tem que estar preparado para fazer, eu falo sempre para os meus alunos, não deixe a banca te surpreender, surpreenda a banca. Não deixe o vestibular te derrubar, derrube a banca, porque a gente está lá para isso. A gente tem, lógico que na nossa vida, não é isso que eu ensino para eles. A gente não ganha sempre. A gente perde bastante, mas a gente tá ali para ganhar. Quem tá comigo tá para ganhar. É fácil o percurso? Não é, mas tá ali a gente tá ali para vencer. A gente passa por vários desafios. E eu costumo dizer uma coisa também, Hamilton. O meu curso, ele é bem mais leve. Por que ele é mais leve? Eu ensino só o que vai cair. Eu ensino só o que precisa. Eu não fico, nossa, aquele monte de conteúdo, aquele monte de coisa. Não. E o caminho é um pouco mais curto, porque eles já estão cheios de coisas para fazer. Então, se eu fizer o caminho inverso, o aluno ele não vai ter o resultado que ele tem e ele não vai conseguir chegar onde ele chegou. Ano passado eu tive uma aluna, Sabrina, que ela é fantástica, ela gabaritou o UEM, é a redação da UEM, ela passou na Unesp, passou numa federal, ela queria arquitetura, o sonho dela, Grazi, mas eu quero a Unesp. Conseguiu a Unesp, tá super feliz, é maravilhosa. Eu tenho o Luiz que passou, Grazi, eu quero Unesp, agronomia. Passou numa federal, primeiro pelo SISU. Mas foi chamado na Unesp. Então, assim, o que é o diferencial? São alunos, a Sabrina era uma menina incrível. Era uma menina de um potencial, a Ana Lívia que falou, elas argumentam com uma... elas me convencem, às vezes, de coisas que nem eu concordo. Porque é de tão bem que elas argumentam. Nem eu concordo, mas tudo bem. Elas conseguiram me convencer. E essa é a função delas. Convencer até você que não concorda. Sim. Daquilo que ela está falando. Então, eu falo que os alunos, por o mínimo, isso que os pais que estiverem ouvindo hoje, os alunos que falam, Grazi, tem dificuldade de argumentar, você que não sabia nada e sabe um pouquinho hoje, tem que comemorar. A gente tem mania de comemorar as derrotas. Eu tirei... Grazi, tirei 600 hoje, né? Foi a primeira da redação. Mas quando tira o primeiro 800, não comemora. Porque queria já o 900. Não é assim que funciona. Aí quando tira o 900, a comemoração é de 1 segundo. Mas a tristeza dos 600 foi de meses. Então, a gente tem que parar de inverter esses papéis. Porque a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Sim. Porque é nelas que tá a beleza. É o caminho, né? É um caminho a percorrer. O caminho a percorrer, ele não é fácil. Eu tenho alunos que acordam às 5 da manhã, 4:30 da manhã, para vir para cá, para cursinho. Fica o dia inteiro em cursinho. Depois mora fora, chega 10 da noite. Não é fácil. É um processo difícil. Só que se alguém quer ser... Se você quer ser algo na vida, você tem que estudar. Não tem o caminho mais curto. Não tem como você encurtar. Ainda tem aqueles coach, né? Não precisa estudar. Eu ganho mais hoje, trabalhando com a internet, do que uma pessoa que fez faculdade. Ok. Eu sigo algumas pessoas, eu gosto bastante da internet, só que, gente, isso é 1 em 1 milhão. Tá? Que tá milionário aí, tipo, não é assim que funciona. É igual jogador de futebol, né? Não Os é pais assim. ficam em cima, mas é 1%, menos de 2% que ganham um dinheiro muito grande. O restante ganha o que vai sobreviver. E é uma profissão curta, né? O jogador, daqui a pouquinho, se o cara machuca, por exemplo, aí... Mas aí é que eu te falo, o jogador também. O jogador hoje a chave da nossa vida, a chave do nosso dia a dia é a comunicação. Sim. De tudo. Eu estou aqui no podcast, então eu posso falar informalmente com você, porque é o nosso público. Sim. Mas
quiser falar uma forma padrão, nós vamos falar uma forma Claro. padrão. A gente vai falar para juiz, a gente vai falar para juiz. Então, para cada lugar que você está inserido, você tem que saber se comunicar. Um jogador de futebol hoje, você vai dar uma entrevista, Pois é. pelo amor de Deus. Tem O que- cara não sabe responder uma pergunta inteira, uma frase completa, uma oração, não sabe. Então, cadê a comunicação? A gente não tem. E outra coisa, a redação ajuda no principal, que as pessoas não dão valor, interpretação. Sim. E é o que falta no Brasil hoje. A pessoa lê uma manchete, ela não interpretou a manchete, já xingou tudo, comentou, não pausou a vírgula, não leu para o que estava escrito, não deu ênfase. Eu fico indignada. A interpretação textual é a chave e as Mas pessoas não têm. Mas, ó, eu fico até você jogando essa bola, você levantando essa bola. E outro dia eu dei uma briga num grupo por conta disso aí. Eu fui falar uma opinião sobre um certo assunto que estava no condomínio. E a moça, do nada, ninguém chamou ela para conversar, ela veio, mas me destruiu, assim. Ela falou um monte de coisa para mim que eu nunca ouvi na minha vida de ninguém. Só que eu peguei e falei para ela, falei assim, olha, se você prestar atenção no que eu escrevi, isso aí é interpretação de texto, eu aprendi na 4ª série, eu não falei isso. Nossa, é a mesma coisa de eu ter ofendido ela. Ah, você tá achando que eu sou burro, que não sei o que? Eu falei, não, o que eu escrevi não é o que você entendeu. O que eu quis dizer foi isso, aí depois ela pediu desculpa, que ela não tinha entendido e tal. Às vezes eu vou comunicar algum prêmio que um ouvinte ganha, eu prefiro gravar um áudio. Eu tô lá e falo, oi Grazi, tudo bem? Aqui é o Hamilton da Rádio Líder, você acabou de ganhar agora uma pizza, tal, a partir de amanhã você tem 5 dias para você retirar, é só você chegar em uma das unidades e tal. A primeira pergunta que a pessoa faz é, a partir de quando? Eu já tinha falado, né? Qualquer pizza, eu já tinha colocado também o sabor. Então eu falei tudo para a pessoa, mas ela não prestou atenção naquilo que eu falei. Então isso é uma coisa meio complicada. E se você prestar atenção em tudo que acontece numa aula, às vezes você nem precisa estudar. Você só dá uma batida no livro ali que você fala, não, eu lembro que ela falou isso mesmo e tal, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa, por que a gente tem tanta gente ignorante hoje na internet? Tanto político ruim que a gente tem hoje, porque a gente coloca ele lá dentro. Nossa, né? A gente é nós, tá, pessoal? É informalidade. Nós colocamos ele lá dentro justamente por isso. Ninguém sabe interpretar. Se você perguntar para a maioria das pessoas para quem votou, ninguém sabe para quem votou. Sim. Ninguém sabe. Aí depois é fácil. E nem sabe o que ele faz nem também. fulano não presta, que fulano é isso. Aí vai um deputado, escreve lá um texto gigantesco na internet, as pessoas só leem o começo, não vão ler o restante, aí já começa. E começa aqueles comentários, eu vou nos comentários, eu vou direto pros comentários. Nossa, eu racho o bico, né? Eu falo, gente, a pessoa não disse isso. Então quem tá comentando tá passando mais vergonha do que quem disse. Porque não sabe o que está falando. Então, falta hoje interpretar. E aí tem esse monte de coisa mal informada, de informação mal encontrada, de fake news, porque as pessoas não sabem mais interpretar nada. E se interpretam, é pro lado pessoal. Tudo é indireta. Hoje eu não sei o que acontece na internet. Tudo é indireta. Gente, indireta pra quem? A pessoa se doa, né? Não, e outra? Nada, não é pra ela. O mundo não gira em torno de mim, de forma alguma. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu queria muito ser aquela pessoa de sucesso, que tipo, né? Mas não gira em torno de mim. E a pessoa fala, indireta pra mim. Como assim indireta? Mas esses dias eu postei uma caixinha, uma pessoa comentou assim, essa professora se acha. Aí eu falei, mas eu me acho mesmo, porque se eu não me achar, quem vai, né? Mas é umas coisas pra você ver. Era uma caixinha de dúvidas de redação e acho que a pessoa não tem o que fazer, porque eu não tenho esse tempo, te juro. Eu não tenho tempo de no post de ninguém ofender ninguém. Talvez eu até comento alguma coisa que seja um pouco razoável, ou meus alunos, Grazi, eu posso comentar isso? Tá certo o jeito que eu escrevi? Eu falo, pode. Corrija o erro de português lá o Renato faz muito isso. Grazi, eu posso postar? Pode. Porque eu não tenho tempo, eu não tenho esse tempo. Mas se eu tivesse, eu acho que você é a pessoa mais encrenqueira da internet, porque eu ia começar lá, né, pontuar. Infelizmente, a chave, gente, é a comunicação. Se comuniquem, aprendam a se comunicar. Vocês precisam fazer uma entrevista de emprego, vocês vão precisar apresentar um trabalho na faculdade, precisam ter postura. Eu falo pra eles, tem que ter postura. Postura que eu falo, gente, não é andar chiquíssimo, igual a Cíntia Chagas. Não é isso. Postura é falar bem, não tremer, não ficar lendo o tempo todo. Porque hoje todo mundo tem que ler. Tem que ficar lendo. Gente, isso me incomoda de uma tal maneira. Por que ficar lendo? Será que não tem nada ali sem ler? Mas, infelizmente,
é o que falta hoje. Comunicação e a falta da interpretação, que é um problema muito sério. Ó, o Renato tá mandando aqui pra gente no chat aqui. Obrigado, galera que tá assistindo a gente. Você que tá no chat, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações aí, tá? E deixar o like, que é muito importante, viu? O Renato tá aqui, ó. Bom, ela sempre nos motiva, né, a fazer... Assim que eu já tinha falado. O Márcio também mandou um abraço. A Ana Lívia também, falando que você é incrível. A Maria Zélia tá mandando aqui, ó. Excelente professora de português e redação. Tem ajudado muito o meu filho Márcio Paraíso a escrever bem e ser bem sucedido nas redações de concursos públicos, que é muito importante também, tem muito concurso aparecendo aí, vale muito a pena, né? A Lígia falando que você é perfeito, o Rafael Catarucci está aqui, ó, a melhor mentora de redação que existe, olha que legal. O Márcio está falando que tirou 40 pontos de 40 na redação do concurso público para perito em engenharia sanitária do Ministério Público da União, olha que bacana, parabéns, cara. A Gabriele também está falando que você é a melhor, ele falando aqui, o Márcio voltou a dizer que você foi a maior, foi a minha maior nota em um concurso público, né? Sem a professora Grazi, eu não teria evoluído tanto. Quem mais aqui que tá mandando um alôzinho pra gente? O Rafael, mulher admirável, se tivéssemos mais Grazes no Brasil, teríamos um país melhor. Olha que bacana. É aquela história, né? Hoje a gente vive, eu sou da época que tinha educação moral e cívica na escola, que a gente aprendia muita coisa e depois tinha prova oral, que a gente tinha que falar na frente aquilo que você entendeu, ler um livro na hora de aula dupla e depois ainda falar o que você entendeu do livro, alguma coisa nesse sentido. E hoje em dia a gente não vê muito isso. E o que me deixa meio triste também em relação às redes sociais, um pouco desse exemplo que você falou, que a pessoa às vezes posta alguma coisa, a pessoa vai lá e comenta sem saber do que é o assunto, sem saber o que está acontecendo, apenas por não gostar da pessoa ou tudo que ela fala está errado, é essa parte das redes sociais que estão impactando, né, a vida de de todo mundo, mas principalmente de quem procura o quê? O conhecimento. Então, às vezes, você vai pelo mais fácil, você quer aprender alguma coisa, ao invés de você procurar, por exemplo, fazer um curso, você dá um Google lá, o ChatGPT, que hoje você faz uma pergunta, ele responde, e tem muita coisa que ele responde que é distorcida, não é a realidade. Está muito fácil de informação, mas ao mesmo tempo está muito difícil de informação concreta, de informação realmente que vai fazer com que você pense naquilo que a pessoa realmente disse e tire as suas próprias conclusões. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento das redes sociais, desse turbilhão de coisas que acontece, né? E se isso está apenas dando voz, esse dia eu ouvi uma frase sensacional, que a internet deu voz aos burros, mas a gente não precisa dar os ouvidos, né? Eu achei isso incrível. Se isso também não está alimentando o jovem de uma maneira que se comunica pior a cada dia. Assim, ó, igual eu falei, a inteligência artificial, a internet, ela veio para nos auxiliar. É Eu tudo acho positivo, que mas... auxilia. Só que você precisa mostrar para um adolescente ou para uma criança que está em formação como utilizá-la. Porque se você deixar um celular na mão de uma criança o dia inteiro, você acha mesmo que ela vai provar alguma coisa de útil? Óbvio que não. Claro que não. Então você precisa, além disso, ter uma educação para isso. Eu uso muito hoje a inteligência artificial a meu favor. Por quê? Eu tenho as minhas aulas. Antes eu gastava 3, 4, 5 horas fazendo um slide, que faz em 5 minutos. Eu pego o que eu escrevi, falo para fazer de tal cor, e ela forma lá e tá tudo pronto. Então, ela veio mas eu uso isso como uma ferramenta para me auxiliar no meu tempo. É diferente de você pedir para ela escrever para você uma aula. Sim. É totalmente o oposto. Se você perguntar para mim, Grazi, quais são os passos da redação, eu te falo agora todos. Um a um aqui, sem ler nada. Por quê? Eu preciso dominar aquilo que eu faço. Eu preciso ser autoridade naquilo que eu faço. E falta autoridade hoje nos adolescentes. Porque a internet, sim, se ela não for bem direcionada, se ela não for regulamentada, e infelizmente a nossa geração, ela tende a piorar ainda mais. Porque é muito tempo de tela sem conteúdo, é muito tempo de tela sem informação produtiva. Então, isso também faz mal para o nosso cérebro, faz mal para a visão. É muito tempo sem algo para você. É só aquilo lá, a mesma coisa. Grazi, o TikTok... Porque o TikTok hoje é uma das redes sociais mais vistas. O Instagram está até ficando para trás, por quê? São vídeos curtos, vídeos muitas vezes engraçados, só de brincadeira, enfim. É difícil, não é fácil. O que eu faço...
Da audiência não, tá? Porque é educação, é ensinar. Então, isso eu fico chateado. porque Entendeu? quando a gente traz um negócio de conteúdo aqui, eu fico, pô, hoje é uma baita de uma aula, uma oportunidade que vai ficar aí no nosso canal para que você possa assistir durante a semana inteira. E às vezes, quando você traz uma piada, a audiência é maior, né? Não é maior. Então, assim, esse não é fácil para nós que queremos passar algo de relevante. Não é fácil. Porque eles não querem ver. Eles querem ver algo engraçado. Tudo bem, se eu falar para você que eu brinco com meus alunos, eu mando bastante reels para meus alunos, sabe? À noite, principalmente. A gente dá risada, a gente brinca, porque faz parte. Mas o aluno não pode fazer só isso. Sim. O estudante, o adolescente, ele não pode fazer só isso. Ele tem que ter outro olhar. Ele tem que ver a internet como uma aliada dele para o futuro. O meu chat, ele me conhece. Graziele, eu converso com ele, tem algumas coisas que eu até vejo, ok. Mas ele não é a Graziele. Eu sou a Graziele. E os alunos, eles precisam entender que o chat não vai resolver o problema deles do Enem. No dia da prova, eu brinco lá. É um lápis, uma borracha, um sonho. Só isso. Só isso, uma caneta preta. Mais nada. E não pode borracha também. Tem alguns lugares que é só um lápis, então uma caneta preta, um sonho. E cadê o chat no dia da prova? Exatamente. Não existe. Cadê o chat no dia da tua entrevista? Você vai digitar no chat, aí você vai ficar lendo? Porque uma coisa que mata uma pessoa é ficar lendo slide durante uma apresentação. Então, a internet, ela é boa? Ela é boa. E só que tem como resolver, Hamilton. Só que a nossa educação, ela tem tantas defasagens mais sérias que isso daí não vai entrar em pauta. Aí você vai falar assim, Grazi, proibiu o celular na escola. Você é favorável? Não, sou contra. Por quê? Porque a escola pública, a plataforma do Estado de São Paulo, os trabalhos são todos feitos na plataforma digital. Me proíbe o celular? Sério? O aluno vai fazer que horas? Se o aluno que estuda à noite, trabalha o dia inteiro, vai fazer que horas o trabalho dele na plataforma? Que horas que ele vai fazer o trabalho? E tem muita escola que não tem um Não tem laboratório de computador computação, não suficiente tem para nada, todo né? mundo. É. Não tem tablet que funciona para todo mundo. Então, você é favorável? Não. Porque, embora eu não... Vou deixar claro, eu tenho meu partido, não é partido. Eu não concordo muito com a ideologia do PT, eu deixo muito claro isso, todo mundo me coloca como petista. Não concordo 100% com a direita, mas concordo muito pouco com a esquerda, isso é a minha posição, Sim. sempre foi, enfim. Só que o que eu falo para eles, vocês se vendem por muito pouco. Enquanto a gente continuar se vendendo por muito pouco, o Brasil não vai sair do que a gente está. Não vai sair do que a gente está. E se a gente continuar nessa vertente de que, tá tudo bem, mas o imposto subiu pro rico, né? O imposto subiu pro... Gente, mas você vai no mercado, você vai sentir isso na hora de pagar a Exatamente. conta. Então as pessoas não têm é por isso que eu falo, não tem esse entendimento. Então o nosso caso é tão sério, que tá lá na educação de base, que é o principal, que até chegar nessa parte da internet... Nossa, vai demorando uns luz, entendeu? Então não tem como. O Brasil, até 2019, não tinha um cadastro de pessoas desaparecidas no Brasil. Até 2019, estamos em 2025. Isso é um absurdo. Aí você vai falar, mas os Estados Unidos, porque eu faço essas comparações, é desde 1997. Mas o Brasil não é Estados Unidos. Não é, mas também não precisa demorar tantos anos Muita assim, coisa, né? né? Em 2016. Então, as coisas, elas vão... Você vai começar a olhar, você fala assim, gente, nós não estamos atrasados, a gente está no início. A gente parece que resetou e tá começando de novo. A idade da pedra. E outra, se estivesse começando com o pé direito, certo, eu não falava nada. Mas já começa com o pé esquerdo. É igual hoje eu li e não sei se é verdade, então eu li e não sei se é verdade, porque eu não tive como ver se é verdade. Porque eu costumo passar para meus alunos depois que eu confiro nos sites, né? Disseram que a COP, né, vai acontecer agora no Brasil, os hotéis lá tá absurdo e tinha 25 países querendo cancelar a vinda. Não sei se é verdade, porque eu não li nos sites oficiais. Aí eu falei, gente, como pode? Se isso for verdade, porque eu ainda não sei se é verdade, amanhã que eu vou pesquisar, porque hoje meu dia foi muito corrido, porque eu tinha que vir para cá. Como que o brasileiro, ele é sem noção, né? Até nisso ele é sem noção. A gente precisa ganhar, mas não precisa ser 10 mil, porque eu li que tava 10 mil a diária. Eu falei, gente, que absurdo, né? Se for verdade, porque tem muita fake news. Claro. Porque antes de passar, eu preciso ver se realmente tá no site oficial, porque... Mas eu li hoje isso de manhã, que eu sempre leio de manhã. Se for verdade, gente, isso não pode existir. Então, as pessoas aproveitam das situações em todos os momentos.
E a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de querer aproveitar das situações. Aproveitar, que eu falo no sentido ruim, tá, gente? Porque quando vocês têm a oportunidade, vocês têm que aproveitar, agarrar mesmo. Porque não passa 2 vezes. Eu sempre brinco com meus alunos. Não vai passar de novo. É uma vez só. Se você não for agora, você não vai mais. Graças, tô com medo, tô com insegurança. Eu falei, mas o medo existe pra isso mesmo. Pra você ir. Porque se você não tiver medo, você fica inconsequente. Você vai... Um pouquinho de medo não faz mal. Claro. Só que você tem que superar ele. Por exemplo, minha filha tem um medo gigantesco de ficar sozinha, de ela estar em Matão, nossa, não... Eu falo, filha, você tem que amar a sua companhia. É difícil, é um processo difícil. Mas você tem que se amar, ficar bem com você mesmo, para depois você fazer bem para os outros. Porque você não tem como fazer bem para os outros não estando bem. E isso que eu falo para ela, eu falo para meus alunos também. E é tudo uma corrente. Então, você vê como uma coisa vai ligando a outra? Sim. E o medo é uma coisa interessante que se você colocar ele com um determinado respeito, eu respeito o medo que eu tenho, aí você já consegue identificar o que é o medo para você. E aí você consegue superar ele. Não é fácil? Não é fácil. Mas se não, cada obstáculo, cada pedra no caminho você desistir, você nunca vai sair do lugar. Então não adianta. E a gente não sabe se vai dar certo ou não, se a gente não Por incrível tentar, que né? pareça, eu era a mais tímida da minha sala, sempre fui. Na faculdade, quando eu ia apresentar trabalho, eu quase desmaiava. E hoje eu falo e eu não tenho problema nenhum em falar. Mas isso foi superando aos poucos. Então a gente tem que trabalhar os nossos medos e fazer dele nosso aliado, não nosso opressor, nosso aliado. Porque não é passar, igual eu falo pra ele, gente, vocês têm que viver os momentos. Viver cada momento, aproveitar cada momento. Não é sair fazendo as coisas inconsequente, mas é viver o momento, porque a vida é muito breve. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, por isso que eu falo, a redação ela é um todo, ela é um misto de tudo. Entendeu? E as pessoas ainda não conseguiram entender isso. Enquanto elas não entenderem isso, elas não vão conseguir fazer. Não vão. Ó, sensacional, hein? Um bate-papo aqui hoje com a professora Grazi. Para você que está acompanhando ao vivo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Para você que vai estar maratonando também com a gente. Deixa eu falar aqui da Ana Campos, consórcio e consultoria. Ana Campos, que ela é a mentora, né? Especialista também em consórcio. Ela faz também, para você ter uma ideia, a especialista número 1 também em consórcios e faz alavancagem de patrimônio. E além de você poder comprar o consórcio com a Ana Campos e realizar o seu sonho de ter sua casa, ter o seu carro, você pode trabalhar com consórcio e ganhar uma grana com isso também. Se você comprar o seu consórcio, você sabe que até o 4º mês você pode ser contemplado com contrato, ou seja, não tem golpe, tá? E se você quiser entrar nesse meio dos consórcios, trabalhar com isso e ganhar uma grana, tem mentoria durante toda a semana, inclusive com lives, tá? Toda semana tem live para você. Ana Campos, consórcio e consultoria, juntamente com o consórcio União. Vou falar aqui do Fauzi Caram Buffet. Cara, aquele lugar espetacular para você fazer a sua formatura, a sua festa, a sua confraternização, para você que tá a fim de fazer aquela festa de 15 anos da sua filha, que é o sonho, né, de toda garota, ou então, é claro, o seu casamento. Cara, Fauzi, lá você encontra com certeza o que você precisa. Uma estrutura completa, aquela prataria sensacional, ambiente incrível e que vale muito a pena você conhecer, tá? Entra aí nas redes sociais, todo dia uma festa diferente, um evento diferente com a qualidade que o Fauzi Caram tem para você. Ó, tá chegando a hora de você comprar ou trocar o seu iPhone. A iPrad Store tem tudo isso para você, tá? A galera que comprou aí no final de semana pro Dia dos Pais, sensacional, e agora você sabe, né? Você pode parcelar em até 18 vezes, tem aquela garantia da Apple para você, e com a iPrado logo tem mais produtos também, tá? Já segue aí para você ficar por dentro das promoções, todo dia tem um preço diferente que vale a pena, é a oportunidade que você tem de você comprar ou trocar aí o seu iPhone, e pega o seu aparelho na troca, ou seja, é mais vantagem, você vai fazer grana com o seu aparelho e depois você vai pagar a diferença em até 18 vezes no cartão. A iPrado Store com a gente por aqui. A Prime LED Ponto Painéis. Você já pensou em ter a sua marca exposta nos melhores painéis, nas melhores localizações de Rio Preto, com menos de R$10 por dia? Com a Prime LED é possível, tá? E você vai encontrar com certeza uma maneira diferente de poder expor a sua marca e o seu produto e vender mais. Prime LED Ponto Painéis com a gente. Agradecer a Baroni Transportes também, aquela transportadora número 1, onde você precisa de aquela, vamos dizer assim,
a agilidade, a qualidade e a credibilidade de uma empresa, a Baroni tem para você, tá? E sempre com produtos, você sabe, né? Tudo segurado, tudo certinho. Então não perca tempo, entre com a gente também na Baroni Transportes. Ó, temos uma perguntinha aqui da Ana Carolina Moreira. Ana Carolina mandou pra gente aqui na nossa caixinha. Pessoal, de que maneira, né, o uso dos dados, né, e fatos e repertório cultural fortalece a qualidade de uma redação, especialmente no Enem? É uma coisa, um pouco daquilo que a gente já estava dizendo aqui também, né? Olha, para comprovar a sua ideia, você precisa de um repertório. Primeiro, essa coisa de repertório, ela é muito falada nas redes sociais, ainda mais agora nessa época do ano, né? Tem muita gente dando muita dica. Gente, primeira coisa que vocês têm que entender, repertório sociocultural é para garantir produtividade, pertinência e tem que ser legitimado. Se não tiver essas 3 coisas, ele é desconsiderado do Enem. Sim. Então não adianta nada você levar um repertório que não tem nada a ver com a sua temática no dia, ou que não tem nada a ver com o seu argumento. Porque ele não vai ser nem pertinente, nem produtivo, nem legitimado. Uma redação, inclusive de concurso público, se você levar repertório, ela for dissertativa, argumentativa, detalhe, ela vai alavancar a sua nota, igual meu aluno gabaritou em 40 pontos. Uma coisa que eu costumo brincar muito, Constituição Federal de 1988, certo? O pessoal brinca muito. Grazi, isso é clichê. Como que é clichê se a nossa norma de maior hierarquia do país? Tudo é baseado na Constituição Federal de 1988. Como que as pessoas podem dizer que isso é clichê? Garante saúde, moradia, previdência, educação, lazer, cultura. Então, ela garante todos os nossos direitos. Claro. Se o problema do Enem, ele é sempre um problema, vai estar ferindo os direitos? Óbvio que vai. Há um repertório maravilhoso para você usar? Constituição Federal? Pronto. Vou enriquecer minha redação. Aí a ONU. Posso usar a ONU? Lógico. É a Organização das Nações Unidas, o Brasil está inserido. A ONU também garante vários direitos. Moradia, saúde. Gente, vamos explorar coisas que a gente tem palpáveis. Vou ficar criando. Uma coisa que eu brinco e que eu falo é muito sério. Redação não é criatividade. O povo acha que é criatividade. Criatividade é isso aqui que eu faço, ó. Poema, crônica, e nem tem criatividade porque eu não sou romântica. Eu sou antirromântica. Então, tipo assim, não tem criatividade isso aqui. A gente não tem que ter criatividade para fazer uma dissertação argumentativa. A gente tem que ter metodologia. Se você seguir o método, você vai tirar nota. Se você não seguir, você não vai tirar nota. E isso é fato. Argumento. Grazi, eu fico 1 hora pensando no argumento para criar. Gente, a hora que eu escuto isso, meu coração chega a doer. A gente não cria argumento. A gente escolhe o melhor e treina o ano inteiro com os mesmos. E vamos pro abraço. Então, esses mitos, essas coisas que envolvem a redação, elas acabam com os alunos. Porque você precisa mostrar para eles que existe um caminho que é mais fácil e que nem por isso a redação dele vai ser ruim. Aí, se tiver alguém para criticar, gente, antes de me criticarem, leia as redações do ano do passado, foram só 12. É simples. Dá um Google, não precisa nem no chat. Dá um Google, leiam. Vocês vão ver que elas têm um padrão em comum. E que eu estou falando a verdade. Tá vendo? Ó, o João Henrique tá mandando aqui. Grazi, quais são, né, na sua visão, os pontos-chave que vão diferenciar uma redação mediana de uma redação nota 1000 no Enem? Uma redação mediana é aquela redação sem repertório sociocultural, sem conectivos e que o aluno não domina a estrutura. Se o aluno não domina ela, nem mediana ela é. É na faixa dos 560, que é a nossa média nacional, é isso aí, tá? Sim. É uma média ruim, porque a redação vale 1000, para mim isso é uma média ruim, tá? Agora, uma redação que você é nota 1000, você domina a estrutura. Aí tem um monte de gente que fala, eu domino. Introdução, 2 desenvolvimentos e uma proposta. Mentira. A introdução tem as micropartes, eu tenho que ter um repertório, eu tenho que contextualizar, eu tenho que ter o tema tese explícita. Aí os meus desenvolvimentos, eu tenho que ter um tópico frasal, eu tenho que ter minha fundamentação, eu tenho que ter meu argumento, como é que eu vou falar? Bem embasado, com exemplo concreto, com retomada de repertório. Eu tenho que fechar esse meu argumento. Mas, Grazi, como assim fechar? Eu tenho que ter uma frase de finalidade, eu tenho que fechar a minha ideia para começar meu outro argumento. Então, eu tenho que seguir uma estrutura. Minha proposta. É na proposta que você resolve o problema.
né, do Enem. Porque o Enem pede uma proposta de intervenção. Só que você tem que respeitar 5 elementos básicos, que é o agente, quem vai resolver a ação, que vale 40 pontos. O detalhamento, que você pode detalhar qualquer elemento, mas eu aconselho detalhar o agente e o meio, que são os mais fáceis. Tem a ação, que é a ação que vai ser feita e tem que ser uma ação viável, possível de ser feita. Tem que ter o meio que essa ação vai ser feita, vai chegar até as pessoas, e a finalidade da minha ação. Finalidade é o mais fácil, finalidade é sanar com o problema em questão que está acontecendo no momento. Cada um vale 40 pontos. Eu fiz isso, gabaritei a proposta. Não feri os direitos humanos, gabaritei a proposta. Então, tudo é um passo a passo. Eu odeio matemática, mas em língua portuguesa também tem. Sabe, aquele passo a passo. É como se fosse um problema de matemática. Você vai eliminando, sabendo todas as micropartes e domina cada uma delas. Aí você tira o 1000. Aí o 1000 vem. Você não pode repetir conectivo, você não pode repetir palavras que tenham sinônimos, então você tem que ter um repertório vocabular bom. Palavras que, se você mata a sua redação, é repetir sociedade, problema. Você tem que ter repertório, você tem que ter sinônimos. Senão a tua redação ela fica pobre. Uma redação pobre, o corretor ele já vai olhar para ela com outros olhos. A gente precisa entender que o corretor ele tem 3 minutos mesmo para corrigir, tá? A redação de vocês. Então vocês têm que fazer uma redação muito boa. E outra coisa, o corretor não pode ver a superfície. O que é a superfície? É os erros de português. Porque se ele só vê a superfície, estiver muito feio, ele não vai nem dar bola para a tua ideia, com a tua argumentação. Aí a tua redação vai lá embaixo. Isso é fato. Isso é fato. Ô, Grazi, não sei se é verdade ou não, porque a gente acompanha muitas coisas que o pessoal coloca na internet, mas sempre depois que passa a prova do Enem, o pessoal coloca algumas pérolas que acontecem no Enem, seja na redação, alguma coisa nesse sentido. A quantidade de gírias que as pessoas vão escrever a redação é impressionante. Muita gente coloca, né? Muito. Como que faz, né? O jeito que a pessoa tá ali escrevendo. Aí depois passa lá. Eu acho que eles não colocam o nome da pessoa. Não. Não pode colocar. Mas nem os corretores têm acesso ao nome. Mas é assustador, né? É assustador. Por exemplo, recadinho. A folha oficial que você faz a sua redação, quando você passa de caneta, não pode ter nenhum risquinho, nenhum desenho, nenhum recadinho, não pode ter nenhum risco. É a folha oficial. Já teve alunos que deixaram desenho coração com a flechinha das iniciais da folha oficial. O que acontece com essa redação? Ela é zerada. Então, assim, acontecem coisas absurdas que você não tem ideia das coisas que acontecem. Por exemplo, meus alunos, Grazi, pode pôr etc. Eu falo, lógico que não. E entre outros, eu falei, muito menos, porque se etc. já tá ruim, entre outros piorou, porque já mostra que você não sabe o que você tá falando. Você tem que dar continuidade na tua ideia. Então, porque assim, do jeito que escreve no WhatsApp, é a redação. Argumentação limitada, né? Não, E muito mais. Pode pá. Teve uma redação que tinha pode pá. Como assim, pode pá, gente? não tem nem cabimento. Então, eles têm que entender que certas coisas básicas, eu falo para os meus alunos, é nos detalhes que vocês vão tirar 900 mais. É nos pequenos detalhes. Porque ninguém presta atenção neles. E vai deixando por último. E acontece muita coisa. É recadinho. Se você não me der nota, eu vou fazer macumba pra você. Olha aí. É coisa. Você tá louco. É coisa assim. É coisa fora do normal. Tem de tudo um pouco. Tem aluno que, por exemplo, fala assim, o mínimo de 7 linhas tá escrito na proposta. Ele é fiel. Ele escreve 7 linhas. Ponto. Não, ele faz um ponto de interrogação. Quer dizer, eu não tenho mais pra falar depois dessa série. Meu Deus do céu. Já não ia ter uma nota favorável, mas não ia ser 0, pelo menos. Mas pôs um ponto de interrogação, é 0. A galera do chat aqui, o Renato tá falando, passei um concurso público graças à língua portuguesa, acertei 18 questões de 20. Olha aí, cara. Amo a língua portuguesa graças a essa querida professora, né? A Maria mandou aqui, escrever bem se tornou uma habilidade essencial para aqueles que desejam se destacar no mercado de trabalho e ter uma carreira de sucesso. O Rafael também falando que você é uma mulher admirável, né? Quem mais aqui? O João Pedro falando que é a melhor, sem dúvidas. Os alunos saem da escola sem saber a língua portuguesa e isso é uma tristeza, isso é verdade. O Márcio está falando o seguinte, o gasto público no Brasil gira em torno de 5% do PIB, que é um percentual superior a muitos países desenvolvidos, né? O problema é muito mais qualitativo do que quantitativo, né? No caso aqui. E ele fala também sobre essa política educacional, né? Que direcionou investimento público maciço em educação superior em detrimento
momento aí da educação básica, né? Que todo mundo está vivendo hoje grandes consequências desse direcionamento errado. Quem mais aqui? A Gisele. Só é possível sair dos 740 para os 940 em 4 meses com você. Ó. Tá E a vendo? Sabrina tá mandando saudades das nossas aulas, gratidão eterna por tantos conselhos e por garantir resultados maravilhosos, né? Isso é uma coisa também que a gente percebe em relação à prova, né? É óbvio que dá um nervosismo muito grande, a pessoa, por mais que ela estudou, ela se preparou, chega na hora, alguma coisa acontece, tem gente que realmente dá um branco, né? Quando vai fazer. Mas aí tem aquela questão. Tem esses pontos que você coloca, né? Tem esses tópicos que são importantes para que ela tenha realmente, ela possa desenvolver ali uma redação bem feita e conseguir, se ela não bate os 1.000, os 900 mais para poder fazer. Acontece alguma coisa que às vezes a pessoa ela não quer escrever, ela não quer colocar ali aquilo que ela tem em mente. E ela vai procurar dar uma floreada no negócio. Aí ela se perde na redação, né? Muito. Eu costumo falar para meus alunos, não inventem moda. Segue o que a gente fez o ano inteiro ou fez 4 meses. Para de inventar. Não gosto que inventa moda. Por exemplo, Graziele tem 1000 teorias na internet. A professora Graziele só tem uma. Chegou no Enem. Porque eu trabalho com eles todos esses fatores, tá? Ansiedade, nervosismo. A gente conversa muito sobre. Eu tô com eles ali porque eu sei que eles têm esse problema de autoconfiança. E eles sabem que eu sou muito parceira em relação a isso. E eu gosto, inclusive, de conversar com eles sobre esses assuntos também. Só que, chega no dia do Enem, o meu aluno está preparado para qualquer tema. A gente não adivinha tema. Lógico que a gente chuta, né? A gente Sim. sempre tá ali, né? Querendo que caia um ou outro, que a gente tá ali. O do índio, os povos originários. Eu dei um tema sobre índio um mês antes do Enem. Quase que eu bati Olha na aí. trave. Tipo assim, foi uma coisa muito... Mas eu não trabalho para adivinhar tema. Mas é mais ou menos o que eles colocam dos problemas estruturais no Brasil. Tem sempre alguma coisinha nesse sentido, né? Eu preparo meu aluno para qualquer tema. Então, a hora que ele se deparar, ele chega para a prova com a confiabilidade que ele sabe escrever para qualquer tema. Uhum. Mesmo que ele leia e fala, meu Deus. Eu falo para ele, gente, calma, respira, leia os textos motivadores. Eles não estão lá à toa, eles estão lá por um motivo. Para se você não souber de primeira, eles vão te ajudar. E aí a gente tem que ensinar a ler o texto motivador também, tá? Porque senão dá problema. Se você não lê, você não faz uma redação produtiva. Ano passado, a hora que eu vi o tema, eu entrei em choque. Porque é um tema fácil. Tema fácil faz o aluno falar o que você falou. Querer florear, vai para muita vertente. Tema difícil, o aluno só tem 2 coisas para fazer. Então ele vai naquilo e manda muito bem. O meu coração falou, poxa vida, esse ano... Meu Deus, eu fiquei com o coração na mão até o dia do resultado. Mas, graças a Deus, foram todos muito positivos. Mas eu não gosto de temas vertentes fáceis. Porque o aluno, ele fica preguiçoso, eu falo. Aí ele quer florear. Nossa, isso aqui eu já ouvi falar, isso aqui eu vou colocar isso. Aí já sai do nosso cronograma. Sabe o nosso cronograma? Sim. Certinho. Já não vai mais. Agora, um tema difícil, ele fala, caramba, se eu não fizer exatamente o que eu fiz na aula, não vou me dar bem aqui. Então, eu prefiro temas difíceis. Aí você vai falar, nossa, Graça, isso aí é muito ruim. Não, eu sou muito sincera. Eu prefiro porque eles vão melhor. Porque eles focam, eles ficam focados. Agora, igual no passado, a herança africana. Nossa, isso aí é fácil. Começaram a florear, teve uns que quiseram florear um pouco demais. Se perde, né? Se perde na redação. Ô Grazi, bom, você também já foi de escola, de sala de aula e você viveu, né, tudo isso. Hoje você pode com certeza falar com uma propriedade muito grande dessa diferença que existe, né, entre realmente aquilo que é proposto dentro de uma sala de aula para preparar o aluno para poder fazer a prova, né, e o curso que você dá. A gente sabe que é uma diferença gritante em relação a isso, como também escola particulares para escola pública, alguma coisa nesse sentido. O que você acha que de mais urgente poderia ser feito para que isso pudesse dar uma minimizada em relação a ajudar o aluno, auxiliar o aluno a ele se dar bem no Enem? Primeiro, de mais urgente, nós temos hoje, se for comparar escola particular com escola pública, não pode nem comparar. Sim. Primeiro ponto, não tem como comparar. Então, você vai falar, Graça, você é a favor de cota? Não de todas, Sim. tá? Mas eu sou a favor do aluno de algumas cotas, eu sou sim. Por quê? A discrepância aí é muito grande e nem adianta vir com essa coisa que não é.
Então, o aluno de escola particular, ele tem uma vantagem que o aluno da escola pública não tem. Ele tem um material didático muito rico, ele tem professores ali que, né, todo lugar tem problema, tá? Não estou dizendo que a escola é um milagre, não é isso. Só que tem uma defasagem. Agora, perguntando em questão do que a gente resolveria primeiro. Minha concepção, primeiro. A gente hoje, nesses últimos anos vai passando, a gente formou muitas pessoas que só sabem copiar. Elas não sabem ler ou interpretar. Então, para consertar isso, Hamilton, é difícil demais. Hoje, o Enem, se você está sabendo, ele voltou a valer como diploma de ensino médio. Sim. Se você perguntar o que eu acho, um absurdo. Mas ele voltou. Um monte de pessoas vão me falar, não, mas por que é um absurdo? Porque a pessoa não fez o ensino médio, a pessoa ela não estudou a matéria, e a pessoa vai tirar o mínimo do mínimo e para receber o diploma. E foi 1 milhão e alguma coisa de inscritos para diploma. Sim. Específico lá para diploma. Então, é tudo errado. Minha concepção é essa. Porque um diploma, Hamilton, não garante que você é um bom profissional, tá? Claro. Eu conheço, na minha época de faculdade, eu tinha professores que tinham mestrado, PhD, não sei o quê. Falava, não entendia nada. Sabe aquele professor esponja? Sabia muito para ele, mas não conseguia passar. E eu, em contrapartida, tinha professores que estavam iniciando um mestrado, ia fazer uma pós. Era fantástico. Te prendia na aula, fazia você querer voltar. Fazia você querer voltar. Essa é a questão. Então, o nosso caso, ele é tão grave, mas tão grave, que a gente tem que começar a pensar nas futuras gerações e esquecer o que está passado, porque não tem como voltar mais. Não tem jeito. Os que já foram passados para frente não estão fazendo faculdade, nem curso técnico, que é o que, né, nosso país ele quer, que é mão de obra barata, e, enfim. Infelizmente, essa é a grande realidade. E é triste. Eu fico triste com essa realidade, porque o nosso país tem um potencial gigantesco. Sim. Ele tem um potencial de crescimento muito grande em todas as áreas, em todas as vertentes. Porém, só que também é um país gigante. O Hamilton, eu falo que o Brasil tem que ser dividido uns 5 presidentes para dar conta de tudo isso aí. Porque é grande demais, vamos ser bem sinceros, é um país grande, é um país de uma diversidade cultural fantástica, que outros não têm, o nosso tem. Porque essa diversidade faz o nosso país ser tão rico. Nosso país ele tem tudo para dar certo. A gente não tem terremoto, nós não temos tsunami, a gente não tem esses problemas que outros países têm, a gente tem tudo para dar certo, geograficamente. Então, o que está faltando é uma política de qualidade, é uma formação de qualidade. Então, o que já passou, não adianta. Já foi. Não tem como voltar. Agora, a gente tem que investir naquilo que está começando agora. Educação de base mesmo, ferrenha, voltar a falar aquilo que você falou, exigir leitura, fazer lendo, porque as pessoas pararam de ler, perderam o hábito de ler. Eu fico muito, a gente fica meio que preocupado, né? Bom, as minhas filhas já estão todas grandes aí, trabalhando e tudo mais, mas a gente fica nessa assim, tem que mexer em relação à educação. Mas a formação do professor é tão importante quanto, e a gente vê que principalmente, né, deixa meio de lado, tem professor também que ele se acomoda, né, porque sabe que não vai melhorar, que não adianta ele querer crescer, que a sala de aula, a estrutura que ele vai ter, ele não vai conseguir desenvolver o papel dele, mas é como a gente falou no começo, é uma missão que vocês têm. E quando o professor chega na sala de aula, que ele vê a turma dele, com o futuro que está tendo, né, com essa rede social tudo espalhada, e sem ter, o que você quer ser, por exemplo, quando a gente era criança, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser um bombeiro, quero ser um médico, eu quero ser influenciador, eu quero fazer dancinha, eu quero fazer alguma coisa. Eu fico preocupado com os dentistas que vêm por aí, com os médicos que vêm por aí, porque, eu fiz 4 anos de publicidade e propaganda, me formei. Depois eu fiquei sabendo que se eu conseguisse eliminar as matérias, porque eram quase mesmas, né? Com 2 anos eu me formava em jornalismo. Eu me formei no último mês que já ia receber o diploma, a presidente da época falou que não precisava de diploma mais para ser jornalista. Aquilo para mim foi uma coisa impressionante, que eu falei, mas como assim não? Eu estudei 6 anos aqui, né, para poder fazer isso. Então, esse conhecimento, que só um carimbo vai fazer, não, a partir de agora você é isso aqui e tal, não. Mas e o conhecimento que você teve? E aquilo que você aprendeu? A pessoa não fez isso.
Hoje você faz, igual você está falando em relação ao Enem. Bom, hoje você já tem ali, já está tudo certinho, já é um diploma que você tem. Não, você fez a prova, você saiu bem e tal, mas e as outras pessoas que estão estudando faz tempo? Aí vem essas oportunidades, né? Que às vezes os alunos não têm, seja pela estrutura, não só por ser uma escola particular que tem tudo melhor, mas assim, a estrutura mesmo que ele vai ganhar é um abismo muito grande. Aí o professor também fala assim, bom, estou enxugando gelo, não quero mais fazer isso, vou trabalhar para poder ganhar o meu, para receber o meu. Infelizmente, tem muitos profissionais que estão nesse caminho. E aí vem aquela ideia da formação contínua do professor que Sou para por ali. totalmente favorável, só é uma ideia no papel de anos, que é uma ideia que fala, tem os cursos aqui e ali, mas também, né, não são relevantes também, Sim. tá? Então, assim, eu acredito que o professor, ele precisa dessa formação. Ele precisa ele tem que acompanhar. Tanto é que quando a pandemia veio, o que aconteceu? A maioria das Tudo online, escolas né? ficaram em pânico. É. O Brasil, tudo bem, era uma pandemia, mas eu estou falando em questão de educação. Porque não estava preparado nem para mexer no computador, para ligar um computador. Isso é um absurdo. O professor de sala de aula, tudo bem, tá lá, mas ele tem que saber pelo menos o básico, ligar um computador. Não sabe, vou aprender. Porque é assim, Hamilton, eu não sei uma coisa e eu quero fazer algo, você tem que aprender. Você tem capacidade para isso. Então você vai aprender. Não é fácil. Eu faço pós-graduação às vezes de madrugada. Eu assisto minhas aulas de madrugada, porque não dá tempo de assistir durante o dia. Então eu preciso assistir a versão gravada. Não dá pra ver, não tem como ver ao vivo, vou ver a versão gravada. E Porque é fundamental, o pessoal acha que eu faço o que eu faço de redação, que é do Espírito Santo. Lógico que Deus está comigo o tempo todo, porque eu acredito muito em Deus. Claro, claro. Sem ele eu não estaria aqui falando com você hoje, sem ele eu não estaria viva, sem ele eu não estaria com a disposição que eu tenho. Só que tem um porém. Eu estudo muito para isso. Eu preciso estar fazendo uma pós, eu preciso estar fazendo curso profissionalizante todo ano. Tem professores muito bons que eu faço curso, que é o Profim, que é o professor Henrique Araújo, que são professores muito bons, com um curso muito bons para formação de professores, que eu acho que todos deviam buscar. Porque aí o pessoal fala assim, Graziele, mas você está falando professor é o seu concorrente. Gente, não é assim que funciona. O sol é para todo mundo. Sim. O sol é para todos. E você, se você for o melhor e você for a autoridade que você fizer, você sempre vai ter gente do seu lado. Você vai sempre ter aluno. Eu comecei com 13, eu tenho 50. Então, assim, se você for ver, foi pouco tempo. Em agosto de 2022 eu iniciei. Claro. Eu estou em 2025. Então, assim, isso aí, como aconteceu isso? Com meus resultados. Com os resultados dos meus alunos, que é uma parceria. Eu falo que é uma via de mão dupla. Eu faço a minha parte, eles têm que fazer a deles, porque senão o negócio não sai. Então não adianta a gente também trabalhar separado, porque não vai dar certo. Só que essa via de mão dupla, ela funciona. Ela vem funcionado nos últimos anos, porque todo mundo tem o mesmo propósito. Até aqueles que não têm o mesmo propósito, que o meu acabam em algum determinado momento se achando e eu vou fazer isso aqui porque eu não vou ficar parado também. Então eu acabo fazendo alguma coisa. E é isso que o professor, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que fazer o aluno, e eu sei que é difícil numa escola pública, que é lotado, uma sala lotada, 35, 40 alunos falando, ninguém querendo nada, mas a gente tem que plantar um pouquinho de esperança também. Não é só a internet, não é só TikTok, a vida da Virgínia é uma mentira, não é aquilo lá, não é tudo uma montagem. A gente precisa, começar a trazer realidades para as pessoas. Porque as pessoas acham que a vida é mais fácil, Hamilton, fazer isso. Sair da realidade. Sair da realidade é muito mais fácil do que ficar preso a problema, ficar preso ao financeiro. Igual eu falo para meus alunos. Esses dias a gente estava discutindo um tema de redação e estava falando sobre ecoansiedade, que é a psicologia hoje diz que as pessoas ficam tão ansiosas com o que vai acontecer com o clima, com o meio ambiente, que desenvolve até uma fobia. Eu olhei para a cara dela e falei, gente, eu vou rir um pouquinho, porque eu nem penso aí, porque não dá tempo. Imagina uma pessoa que tem que acordar às 4 da manhã, pegar 6, 8 ônibus em São Paulo, para chegar no trabalho, chegar em casa às 11, meia-noite. Você acha que tá pensando no meio ambiente, que acha que tem ansiedade para pensar no meio ambiente. Aí eu falei, só que a gente tem que defender, porque nosso papel aqui Exatamente. entendeu? Só que a gente não tem que concordar com o que tá escrito naquele papel. Mas a gente vai ter que fazer o contrário. Mas aí eu não consigo. Tem gente que vai me criticar, mas eu não consigo ter ansiedade sobre isso, você me perdoa. Tem outras, não é que eu não
sou a favor da preservação, pelo amor de Deus, eu acho que tem, né, precisa de muita campanha, precisa de muita publicidade em cima disso, que ainda que falta Claro. real, né, eu falo real, não essa enganosa que a gente tem. Sim. Eu falo a real porque o meio ambiente é a nossa chave para sobrevivência, e nós vamos nos matar. Não é vai cair um meteoro, e não é nós mesmos, porque o ser humano ele tem o poder de destruir tudo que ele toca, se ele não souber. Só que eu falo, desenvolver uma ansiedade por pensar, a gente discutiu semana passada, eu falei, gente, eu Graziele, como professora de vocês, não consigo me encaixar nesse tema, mas a gente tem que pensar de uma outra maneira, porque assim, a realidade da maioria dos brasileiros, de 85%, é outra. Eu falo para as pessoas, outro dia eu estava conversando com uma moça, a gente estava tomando um café e ela falando assim, nossa, hoje tá um dia tão corrido para mim, porque eu levantei atrasada e eu tive que levar o meu pai num lugar que ele ia receber um negócio e depois eu voltei para cá para trabalhar e eu tenho 4 contratos para poder fazer e não sei o que e tal. Aí ela conversando sobre a aula, eu peguei e falei assim, cara, eu fiquei pensando, né? Há 7 anos atrás, por exemplo, eu acordava às 4h30 da manhã, eu pegava um ônibus que ia para uma outra cidade para trabalhar numa rádio até o meio-dia. Depois eu pegava o mesmo ônibus, voltava para a minha cidade, trabalhava à tarde, fazia uma assessoria. Depois eu pegava um outro ônibus, vinha para Rio Preto para poder fazer a faculdade e gravava os programas na Rádio Líder à noite. Isso, eu ia chegar em casa no ônibus da faculdade por volta da meia-noite, meia-noite e meia. 4h30 da manhã eu estava acordado de novo para poder fazer tudo isso de novo. E isso foi durante 2 anos e meio. Então, assim, para poder alcançar aquilo que eu queria, que era trabalhar onde eu queria, concluir a segunda faculdade e poder ter uma qualidade de vida, né? Mas não é fácil. E nisso ali também tinha pessoas que estavam na mesma coisa. Tinha pessoa que trabalhava em usina, por exemplo, que trabalhava na usina das 5 da manhã até às 5 horas da tarde, e depois ele ia tomar banho, pegava o ônibus, vinha para cá para poder... isso assim, estou falando de viajar 300 quilômetros por dia. 100 quilômetros de manhã e voltar, depois mais 100 quilômetros à tarde e voltar, e depois voltar para casa. É uma dificuldade, mas quando a pessoa ela quer passar num concurso, ela deixa a vida social um pouco de lado, ela prioriza outras coisas para ela poder fazer aquilo. O Enem é a mesma coisa. Tudo aquilo que você foca, tem uma disciplina, corre em cima e fala assim, não, eu quero mudar de vida. A pessoa consegue, mas os obstáculos vão vir. Aquela correria vai dar, as pedras acontecem todo dia. E às vezes a pessoa desiste no meio do caminho, né? E aí você perde um grande profissional que poderia estar trabalhando hoje por conta do medo ou do cansaço, que todo mundo cansa, o corpo pede uma hora, igual você falou, sábado à tarde eu vou dormir. Né? Do domingo é meu, eu não vou fazer nada. Mas você sabe que durante a semana é um batidão. É uma batidão. Aí você se entrega, né? Só que assim, é igual eu falei essa semana, inclusive. Eu não posso reclamar, porque é o que eu pedi a Deus. Exatamente. Eu pedi isso a Deus. Não, meu sonho é dar um aulão no cinema, né? Que a minha turma no cinema cheia. E eu vou chegar lá ainda. Amém. Tem essas pretensões. Eu falo que você tem que sonhar de acordo com aquilo que você acha que é possível. E eu acho que é possível, né? Então, e sonhar pequeno também, nada contra quem sonha pequeno. Mas Sim. Se a gente mirar um pouco mais alto, a gente sempre chega um pouquinho. Nem que talvez não é lá, mas a gente vai acabar chegando próximo. Isso é um sonho, né? Você vai sonhar pequeno, sonha grande. Já sonha grande. É. Aí eu costumo falar para meus amigos, mas não fica só sonhando. Porque só sonhar também não resolve o problema. Você tem que pôr a mão na massa. Ó, a Bianca tá mandando aqui, ó, como combater o analfabetismo funcional para que o jovem não apenas leia, mas compreenda e consiga produzir bons textos. Pergunta de milhões aqui, hein, Bianquinha? Analfabetismo funcional. Problema severo, que é aquilo que eu te falei. O aluno só sabe copiar. Aí você vai falar assim pra mim, mas Grazi, ele só sabe copiar e às vezes ler alguma coisa. Ele não sabe nem interpretar. E é o que a gente mais vê hoje. Como que um aluno desse vai escrever? Eu tenho uma infeliz notícia. Dificilmente ele vai escrever uma redação. E como combater? A gente tem que combater lá no início, igual eu falei, educação de base. Vai ter que começar de lá, e aí no ensino fundamental, priorizar, para quando chegar no médio, não acontecer isso que a gente tem hoje. Incentivar a leitura e tudo mais. Incentivar a leitura, incentivar a escrita. Por quê? O analfabetismo funcional hoje, ele é um dos piores
problemas, é o que está matando a nossa população. Infelizmente. A pessoa ela só sabe reproduzir. Não sei se você já chegou a ver, tem pessoas que têm que olhar o que está escrito do lado para copiar, porque senão ela não consegue. Aí você vai falar letras para alunos, eu já dei aula para alunos de 7º ano, que eu falava a letra, o aluno não sabia que letra era. Eu tinha que escrever na lousa para ele copiar. Aí ele sabia que letra era. Desespero, né? Aí ele sabia que letra era. Então, assim, uma pessoa que é analfabeto funcional, ela não escreve uma redação. Meu Tá? Deus do céu. Ela não escreve uma redação. Não tem como. Não tem jeito. Porque como que você vai fazer uma pessoa que é analfabeto funcional aprender a gramática da crase? Como que você vai ensinar a usar vírgula corretamente? Não, acento, Como que você vai ensinar concordância verbal? Nada. Como que você vai falar para esse aluno, ensinar para eles conectivos de oposição, conectivo de adição? Como que você vai mostrar essa diferença para ele se ele precisa saber o básico que ele não tem? Então, é por isso que eu falo, o nosso problema é muito mais sério do que as pessoas falam, é muito mais sério do que as pessoas imaginam. O nosso problema, ele é tão severo na educação que as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo. E tá tudo bem, parece que tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. Porque o IDEB subiu, porque não sei o que lá subiu, porque o índice de pessoas que não estão matriculados tá só matriculado mesmo, falou a palavra correta, matriculado. Aí chega no Agora, final do ano, você passa de qualquer jeito. Fazendo algo é diferente. Matriculado eu concordo, tá lá. Tá escrito que tá matriculado, ele está matriculado. Porque hoje, o aluno ganha o pé de meia. Se ele não falta, ele vai todo dia, ele ainda ganha um dinheiro para ele estar indo lá. Mas ele tá fazendo aquilo lá render? Não tô falando de todos, tá, gente? Não estou generalizando. Tem aqueles alunos que vão à escola pública, que aproveitam. Mas tem aqueles que não vão. Mas eles só vão para ganhar. E eles fazem o Enem, não é para nada, é para poder sacar no final. Então, assim, eu acredito, tá? É um incentivo, desde que o aluno realmente estude. O aluno tá estudando? Ele tá fazendo para valer? Tá fazendo por merecer? Não tiver, vamos tirar esse benefício dele. Aí você vai ver como é que a coisa mudava. E dá para quem precisa, né? Vamos dar para quem precisa, para quem tá ali estudando, para quem tá se dedicando. Aí eu concordo. Eu sou totalmente favorável a ajudar quem precisa, a ajudar. Eu sou favorável, mas o aluno tem que fazer por onde? Não é só ir, a questão de você estar lá no lugar. Não. Você precisa produzir, você precisa aprender, você precisa fazer pelo menos o mínimo. Rapaziada que tá aqui junto com a gente ao vivo, cara, hoje uma verdadeira aula aqui com a professora Grazi. Deixa eu falar aqui da Uzi Time, que tá junto com a gente, aquele relógio bacana que a gente tá mostrando aqui em todo o episódio. Sua imagem, seu tempo, seu jogo. A Uzi Time tem aí peças exclusivas para você que gosta, né? Você que é um homem de presença, tá sempre com uma máquina aí, um relógio sensacional. Se você não conhece ainda, uzitime.store para você saber mais novidades. A professora Grazi tá recebendo também uma caneca de presente aqui, que é da Encantar e Mimos Afetivos, tá? Para você que já aproveitou o Dia dos Pais para poder presentear aí o seu pai com um brinde especial da Encantar, tem sempre algo para você, seja para sua empresa, um mimo aí para o seu cliente, ou até mesmo aquela cesta especial para quem você ama. Em Encantar e Mimos Afetivos você encontra tudo isso, tá bom? Amanhã, terça-feira, amanhã é dia de Joe Trainer, amanhã estamos lá, hein? A partir das 10 para as 9 da manhã, na friaca, mas estamos junto. Se você procura aí um lugar que é muito mais do que uma academia, é o Joe Trainer, onde você vai ter aí 30 minutos com o método 3.0, uma estrutura completa para você e sempre com o personal do seu lado, um profissional para te auxiliar. Faça sua matrícula, tá? E é muito bacana porque lá só tem profissionais da mais alta capacidade que vai te auxiliar a você ter o resultado que você procura. Então não adianta nada você ir para uma academia, fica lá 1 hora e meia treinando e não ver resultado. Na Joe Trainer é menos tempo e você vai ter o maior resultado para você. Agradecer ao Mercadão Agropet que está junto com a gente por aqui, com preço bom, ninguém compete, atacado e varejo, tá? O Mercadão tem aí banho e tosa, tem vacinas, medicamentos, tudo aquilo que você precisa para o seu dog, para o seu animalzinho, para o seu pet. Tem 2 lojas em 2 shoppings aqui na cidade e você vai encontrar também lojas espalhadas pela região. A Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, aquele calçado especial para você, para sua família, tem mochilas, tudo em couro, @Mariner Rio Preto, onde você vai descobrir tudo, tá? Fica ali na Independência
com a Constituição, e você vai encontrar também dentro do posto Monte Carlo, no aeroporto, Mariner Calçados com a gente. A Y-Steak, que é aquele restaurante sensacional, na verdade a galera faz eventos desde 2017, são mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos, com aquele churrasco de primeira qualidade, aquele sabor afetivo, e tem um restaurante sexta, sábado e domingo com almoço, jantar e música ao vivo para você, tá? Sexta-feira jantar, sábado almoço e jantar, e no domingo aquele almoço especial. A professora vai receber também aqui um kit com a farofa da Nega, é o melhor e maior acompanhamento do Brasil, 5 sabores, tem a tradicional que é deliciosa, tem também a picante, tem a caipira, tem a de banana e tem a de limão. farofadanega.com.br, @farofadanega, nos melhores estabelecimentos da cidade. Agradecer ao Rogério Simão, arte finalista, também nosso parceiro por aqui. Grazi, estamos chegando no final, antes, porém, entretanto, contudo, algumas perguntas especiais. Primeiro, quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, quem quer se dar bem no concurso, quem quer ainda fazer o Enem, quer tirar uma nota boa, como que faz para entrar em contato? Como é que funciona o seu curso? Tem vagas ainda? Como é que são as turmas? Fala pra gente. Bom, pessoal, o meu curso eu dou tanto presencial, lá em cidade José Bonifácio, por enquanto, e online, mas é via Google Meet. Tá. Então, eu tenho tanto com turmas quanto individual pro online, né? As minhas turmas geralmente é de 12 a 14 alunos ali, porque a gente gosta de sentar em mesa redonda para discussão, enfim, para ser uma coisa mais interativa. Ainda tem algumas vagas, sim, disponíveis. Pode estar entrando em contato, no link da minha bio tem meu celular, né? Que é o 17 98843 2881. O meu underline professora, Graziele. Vocês podem estar seguindo as minhas redes sociais. Tenho tanto Instagram como TikTok. Posto dicas, tá? Aconselho vocês a me seguirem, porque tem muitas dicas. E uma coisa que eu vou dizer para vocês. É possível tirar uma nota boa, sim. É possível dominar a dissertação. É possível escrever bem. Você não precisa ser um Einstein, você não precisa ser Platão, mas você pode ser o melhor naquilo que você faz, desde que você tenha foco e determinação. Eu tenho eu falo que eu tenho as melhores pessoas hoje ao meu lado, os meus alunos são incríveis, tanto os que já passaram por mim, tanto que estão comigo esse ano, são alunos maravilhosos, dedicados, esplêndidos, assim, que eu tenho só a agradecer a cada um. Se eu for falar de todos, são muitos, mas eu tenho alunos muito incríveis. Tem a minha filha que está sempre me apoiando. E, pessoal, uma dissertação argumentativa. Convença a banca. Não deixe a banca te derrubar. Use repertório sociocultural. Não crie nenhum. Use a Constituição, use a ONU, busque coisas plausíveis dentro da sua argumentação. Você precisa definir o seu argumento e aprender a escrever com ele. Argumentar, Graziele, você vai até dar risada. Grazi, quem que você orienta usando argumento? Culpar quem? Governo sempre. Sim. Culpo sempre o governo no desenvolvimento 1 e a sociedade no desenvolvimento 2. Essa é a chave para o Enem. Grazi, mas não pode. Estou afirmando que pode. É óbvio com outras palavras mais bonitas, Claro, poderes claro. públicos, enfim, individualismo e apatia social. Mas por quê? O governo é o principal, porque se o problema não acabou, ele é o principal culpado. Claro. E nós somos o segundo culpado. Porque a gente não faz nada para mudar. A gente não sai do lugar. A gente não faz o mínimo do básico para mudar. Então, fica fácil. Aí eu tenho sempre os mesmos argumentos, as minhas ideias vão mudar de acordo com o meu tema. Sigam uma ordem cronológica de ideias. Aprendam a dominar a microestrutura da dissertação argumentativa. Não fiquem preocupados com as 25 regras de vírgula. Só as 5 tá ótimo. Aprenda as 5. Já vai se sair bem. Ai, Grazi, eu tenho que aprender tudo. Onde não vai crase? Não, aprende só onde vai crase. Pelo amor de Deus. Não precisa aprender o resto. Você não vai ser professor de português. Você só vai ser uma dissertação argumentativa. Então, gente, dá para fazer as coisas bem feitas com o simples. O simples bem feito dá certo. É uma coisa que dá muito certo. Então, assim, quem precisar me chamar no direct, eu tenho pacote de correção. Faço correção comentada. Faço com o maior carinho e dedicação. Óbvio que eu não vou corrigir em 3 minutos, igual quando a gente corrige no Enem, porque eu preciso fazer os comentários, né, do que tá bom, que tem que continuar. Mas, pessoal, tudo é possível, desde que vocês queiram. Acredite nos sonhos de vocês. Não façam nada na vida de vocês porque alguém quer. Porque depois, no futuro, isso vai ter consequências. Sempre porque tem. trabalhar em algo que você não ama é terrível, tá? É horrível. Eu falar que eu fui uma professora feliz há anos atrás, não era.
Hoje eu sou feliz. Olha aí. Eu não era. Eu vivia, eu sobrevivia. Eu não era feliz. Tanto é que eu pedi demissão de vários lugares que eu trabalhei. Eu falo que eu sou totalmente ao avesso. Porque eu não era feliz. Não estava de acordo com aquilo que eu acredito. Então, façam aquilo que vocês acreditem. Busquem os sonhos. Não é fácil. Vocês sabem disso que eu falo isso. Vai ter um monte de obstáculo. Mas lutem por aquilo que vocês acreditam. Lutem mesmo que dá certo. Eu tenho a Sara. A Sara conseguiu 100% para a Uni. Eu tenho que falar dela. Já falei da Sabrina, tem vários, mas a Sara é uma superação. Ela fez cursinho durante 3 anos. É de uma cidadezinha lá perto de Ubarana, Santa Luzia. E ela chegou até mim, Grazi, eu já desisti, tô cansada. Fez o curso online comigo. Online. A gente conseguiu 100% ProUni para ela. Nossa de Senhora. medicina. Então, assim, foi uma vitória. E depois, na semana seguinte, saiu o FIES. Olha aí. Aí ela ia estudar esse ano. Só que eu fiquei o ano inteiro. Sara, pensamento positivo. Sara, foca. Sara, é assim. Graças, minha nota não sai de 800. Esse ano vai sair, Sara. Saiu. Então, assim, não é só... Eu não sou só a professora que ensina regras gramaticais, que ensina como argumentar, que ensina microestrutura, que faz o aluno ter uma boa fundamentação, que faz uma proposta de intervenção com os 5 elementos básicos, que todos os meus alunos gabaritaram no passado, todos, sem exceção. Não sou só isso, eu sou além, eu sou amiga. Olha o que eu faço. Eu faço inscrição deles no SISU. Eu sofro 8 dias com todos, faz chamada de vídeo. Tem um meu que faz da praia, tá na praia. Grazi, aí o que eu faço? Mudo, não mudo, fico, não fico. Eu acompanho até o último. Não é só, meu curso não acaba em novembro. E a gente para ali em novembro, dezembro. Mas eu tenho o SISU. Como que eu me inscrevo? Como que eu acho a faculdade com menor número, a nota de corte é menor? Ensino procurar, ensino trocar. Acabou o SISU, Grazi, não deu. Não, tem o ProUni, vamos tentar. Não deu 100%, vamos tentar 50%. Então, eu tô ali junto, sabe? A todo momento. Tem um grupo. Pessoal, olha, o vestibular tal dia, tem que se inscrever. Vamos fazer assim. Eu sou aquela pessoa que eu sonho junto, eu vibro junto, eu comemoro, eu choro junto. E eu tô com eles sabem disso. Então, eu acho que isso é o grande diferencial. E mostrar para eles que eles têm alguém que eles podem confiar. Não uma pessoa que só sabe português, mas uma pessoa em que eles podem contar. E é isso que falta nas pessoas. Comprometimento com o outro. Vocês precisam comprometer. Eu não posso pegar um aluno porque eu preciso de dinheiro, óbvio. Claro, claro. Eu preciso de dinheiro para viver, precisa, minha filha estuda, preciso de dinheiro. É lógico que eu também faço pelo financeiro. Gente, eu não trabalho, não faço caridade. Embora todo ano eu sorteio 2 vagas. E, inclusive, os alunos foram sorteados, eu fiz o sorteio esse final de semana agora. 2 meninos ganharam. Eles comentaram tanto que eu tava torcendo por eles. Então, assim, eles ganharam no sorteio, enfim. Foi muito... É muito gratificante quando... E eu faço todo ano, eu dou 2 vagas, uma presencial e uma online. E eu faço isso porque funciona, porque os alunos que fazem comigo, eles vão muito bem. E eu gosto, né, de fazer. É um pouco que eu faço, mas é um pouco. Claro. Desde que você esteja fazendo um pouco. Mas o que falta é aquele que a internet não deixa. O olhar, é você conversar, é você olhar no olho do teu aluno e falar assim, olha, você é capaz, sim. Não, não sou. Você é. Não sou. Né? Porque eu tinha uma aluna fazendo biomedicina, Júlia. A Júlia é uma aluna assim, Grazi, me fala que eu vou trabalhar no mercado. A mãe dela tinha um mercado na época. Ai, Grazi, não viro nada. Ai, eu fico de recuperação em tudo. Grazi, eu desisti. Ela tá no meu curso assim. Ela é a menina mais pra cima que eu conheço. Mas ela tava assim, no nível totalmente, dava dó. Sim, muito. A Júlia hoje faz biomedicina, faz estágio. Tá na Unisalesiano, super feliz, quase gabaritou no Salesiano, tirou 920 no Enem. Eu não posso falar pro meu aluno que ele não é capaz. Claro. Ele é capaz de tudo aquilo que ele quer, desde que ele vá atrás. E ela foi atrás, e deu certo. E ela tá fazendo, tá super feliz, tá motivada. Então é isso que tá faltando, gente. Mais companheirismo, sem essa coisa de só, a gente precisa ser mais amigo. Ou mais ouvinte também. Porque se a gente não ouve... é um adolescente. O que um adolescente tem de problema? Vários, viu, gente? Os adolescentes têm vários problemas, eu posso afirmar. Pode não ser relevantes para muitas pessoas, mas para eles são. E a gente tem que valorizar os problemas que eles têm. A gente precisa também estar ali para auxiliar ele nesses problemas. E a gente tem que ter esse divisor. Nós, como professores, a gente precisa, além de plantar a semente, vê-la florescer.
que não é só plantar. Porque morre, eu mesmo com planta sou péssima. Com aluno eu me identifico melhor. Isso é meio psicólogo também, né? Poder É. entender o cada um, o problema de cada um e tentar tirar o melhor deles para poder fazer. Porque tem muito aluno que ele não acredita e você acreditando nele, né? A maioria não acredita. A ele maioria consegue. não acredita. Ó, o pessoal tá falando aqui que não vê a hora de ter essa aula aí no cinema para poder ir lá acompanhar esse aulão aí, viu? Ah. A Ricelinha também agradecendo aqui, falando que tá muito bacana, que os convidados são sempre especiais. E o restante é só elogio aqui, porque é isso que você falou. É você acreditar, você pegar na mão de cada um e ir até o final. Não só quando acaba o curso, mas depois, aquilo que ele precisar. E a galera tá reconhecendo isso aqui no chat e mandando aqui aquele alô especial para você. Bom, você trouxe alguns livros aqui também, que você é escritora e você também faz uma colaboração em vários... Pessoal, é assim, ó. Eu sou escritora, escrevo crônica, poesias, enfim. Tem 7 num livro, 3 em outro. Você vai falar, Grazi, não é romântico. Tem quem quiser ler romance, não leia Grazi. É coisas do cotidiano, mas são boas. Teve um aluno meu que falou, Grazi, gostei. Para um menino falar que gostou de uma poesia, que foi bom. Não tenho criatividade, eu escrevo muito. Então, nos meus momentos que eu tô parada, eu escrevo. Escrevo tudo que eu tô pensando, aquilo que eu tô... Quando eu não tô bem. Então, e eu não sou criativa. Eu ponho pra fora aquilo que tá dentro de mim. Porque eu sou uma pessoa que falo pouco, né? Vocês perceberam? Acho que tá todo mundo assim. Ela fala muito pouco. Eu falo pouquíssimo. As minhas aulas são assim, tá? Eu sou bem aleatória. Eu vou do 8 ao 80. De repente, estamos discutindo, eu já falo assim, o que você falou aí? Que eu escutei que o aluno falou. Eu já quero saber o que o aluno tá falando. É mais ou menos essa vertente, as aulas, bem nesse batidão. Mas eu escrevo, sou escritora, participo de 8 antologias. Se vocês quiserem adquirir, é só entrar no site da Lura. Eu também vou fazer uma tarde de autógrafo, né? José Bonifácio, porque eu tenho vários, eles mandam esses livros pra gente, que tem as participações. Já fiz, o meu primeiro foi esse Rosinha, em seguida vieram os demais, que é, assim, eu acho que todo mundo que, igual o Hamilton falou pra mim no começo aqui, que ele não publicou o livro, publique. Eu tenho 3 Você só vai saber se deu certo se você publicar. Eu nem sei se eu vou publicar mais, mas os outros 2 eu vou. Mas eu vou te falar uma coisa. Já deu certo. Só de você querer, só que você tem que publicar. Tem. Se você quiser, eu corrijo pra você. Pô, então tá bom. Tá? Vou te mandar. Pode mandar que a gente faz. Nossa, já Correção. pensou, hein? Hã? Não, tem que publicar. Ô, Grazi, parabéns aí pela sua trajetória, pela mulher incrível que você é, pela professora que você é, ter assumido essa missão de ensinar e ajudar tanta gente a conquistar esse seu espaço, né, através de uma redação bem feita, alcançar aí o sonho da sua profissão, entrar, seja no concurso, tirar uma nota sensacional no Enem. A gente viu aqui comentários de muita gente falando que realmente começou a escrever melhor, aprendeu a ler, a tudo mais depois que passou pelas suas mãos. Valorizar cada vez mais esse trabalho que os professores têm, que realmente a gente sabe que não é tão valorizado, e principalmente, né, a gente perceber que é possível. Se a pessoa acreditar nela, se ela pegar as ferramentas certas, uma pessoa que dá todo o suporte, auxilia ela nesses momentos, ela consegue aquilo que ela quer, com bastante disciplina e com bastante foco. Então, parabéns de verdade, obrigado por você ter topado bater esse papo aqui. O nosso tempo é pouco, mas vale a pena uma parte 2. No finalzinho do ano, você já marca na sua agenda lá, para a gente falar também sobre coisas em relação à língua portuguesa, que é tão rica, ela é tão complicada, mas ao mesmo tempo é tão rica e é tão importante, é fascinante, né? Quando você escreve bem. E não é tão complicada assim. Quando você escreve bem, quando você sabe se expressar, falar melhor, né? O tanto de portas que se abrem por conta disso, isso é fundamental. E ter uma pessoa, uma profissional do seu tamanho e tão perto aqui, vale muito a pena a gente estar fazendo essa divulgação. A rede social dela a gente já vai passar aqui mais uma vez para o pessoal entrar em contato, que é o @ para você já fechar o seu curso, entrar em contato com ela, vai lá no @professor_Graziele, e tomara que mais e mais alunos e logo logo a gente possa se encontrar nessa sala de cinema aí para poder fazer esse aulão. Não, e eu agradeço pelo convite, fiquei imensamente honrada, porque eu acompanho, né, há um tempo já o podcast, eu gosto bastante de podcast, então eu escuto bastante, vejo, enfim. Eu sou bem eclética, tá? Eu sou professora que gosta do funk, eu só gosto de tudo um pouco. Isso é importante. Mas acho que é por isso, justamente a redação me proporciona isso. E eu sou uma professora que ama filme de terror, então eu sempre vou sozinha pro cinema, porque ninguém gosta de filme de terror, eu sou uma pessoa solitária. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando você me convidou
Pra mim foi foi uma honra Pô, que de isso, verdade. honra Por minha. quê? Eu tô aqui pra, além de mostrar o meu trabalho, mostrar para as pessoas que elas são, isso tudo é possível sim. Não é um clichê, não é algo de, ai, é possível porque, ai, pra ela tudo é mais, gente, a minha vida não é fácil, não. É que eu não vou falar dos meus problemas hoje, porque pode ser para um terceiro podcast, porque história triste tem bastante também, todo mundo tem, mas eu passei por muitos problemas de saúde, por infinidades de cirurgias, e eu tô aqui, viva, Deus me deu a dádiva de estar aqui, respirando, participando desse podcast. Eu vejo que você é um homem de Deus, que você é uma pessoa, né, que acredita muito. Obrigado. E eu valorizo muito isso, porque vou todo ano na Aparecida porque eu tenho promessa para cumprir, porque eu tô viva só por um milagre mesmo. Então, eu tenho que fazer algo em relação a isso. E esse algo é o quê? Trazer um pouquinho de leveza e um pouquinho de ensinamento daquilo que eu aprendi. E eu ainda vou aprender muito, porque eu estou em processo de aprendizagem. Exatamente. Nós, seres humanos, estamos em processo de aprendizagem sempre. Aí, ai, Grazi, mas eu tô velha. Que velho, gente. Ninguém tá. Todo mundo tem seu tempo. Ninguém tem a tua vida. Ninguém sabe o que você passou. Então, se tem um sonho, não interessa quantos anos você tem. Vai estudar. Eu já tive um aluno de concurso público de 52 anos. Ele era do Piauí. Aí ele falou assim pra mim, Grazi, eu quero fazer medicina. Eu falei, por que você não faz? Ele falou, vou tentar. E passou. Olha aí. Então, assim, nada é impossível. A gente tem que entender que é impossível se você não quiser. Se você começar a falar, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Mas se você quiser, tudo é possível. É lógico, tem que se abster de algumas coisas, de abdicar de algumas coisas, mas também não precisa morrer por isso. Dosagem, tudo tem uma dosagem. E a língua portuguesa, igual a Milton falou, na próxima, a gente vai vir sobre regras. Vocês vão ver que a língua portuguesa, ela é mais simples do que vocês pensam. Tá vendo só? Bem Fica o mais convite aí pro pessoal. Ó, quero agradecer demais a você que participou do nosso chat aqui, os alunos, aqueles que entraram para poder conhecer o trabalho que a professora Grazi faz. Muito obrigado a você que também se inscreveu no canal, a todos os nossos patrocinadores, parceiros, a galera que acredita nesse projeto também. Muito obrigado, viu? Próximo sábado, 14h, vai ter episódio extra com os humoristas do Vaidosas, tá? O Kleber, o nosso querido Roy vai estar por aqui. Vai ser muito bacana. Eles vão estar se apresentando agora dia 13 aqui em Rio Preto. Vai ser um stand-up sensacional lá no Humberto Sinibaldi, tá bom? E vale muito a pena você conhecer esse trabalho sensacional. E também, é claro, né? No sábado, 14h, a gente vai bater um papo ao vivo por aqui. Na segunda-feira tem a Marcela Gouveia, que é uma cabeleireira incrível. Ela que vai ajudar principalmente as mulheres loiras aí. Ela tem um trabalho muito bacana. Ela que faz parte de uma marca, de uma marca, né? Ela representa aí, ela é embaixadora de uma marca. A gente vai estar falando sobre tudo isso e a gente fecha o mês no dia 25 com o Léo e Renato, uma dupla sertaneja, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, família Filmix, valeu de coração. Mais uma vez, Grazi, que Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela profissional incrível que você é, e a gente se fala próximo sábado, 14h, aqui no No Ar com a Milton Trevisan. Valeu, pessoal!